estou começando o meu mestrado em antropologia. Que mais? Sou paulista, mas eu moro 1 ano e meio em Florianópolis, me mudei para cá, moro aqui, trabalho remoto. Sou mãe de pet do Sebastião, que vocês ouviram aqui a participação dele. E é isso, pessoal. Tenho uma certificação pela Nielsen Norman Group em UX Research. Se vocês quiserem também tirar alguma dúvida sobre como é a certificação da Nielsen Norman, como ela funciona, enfim, como faz para tirar, vocês podem ficar à vontade também para me perguntar, que a gente pode bater um papo lá no final, tá? Enfim, trabalhei em algumas empresas de produto, trabalhei em alguns segmentos, financeiro, games, alimentação, e-commerce e alguns dos lugares ali, mas agora estou mais na área de inovação. Bom, aqui eu perguntei um pouquinho sobre vocês, eu vou passar reto então. E então, aqui só para a gente rever o que a gente vai conversar hoje. Então, a gente tem, né, esse conteúdo sobre discovery e research, então é conhecendo o seu público-alvo através de pesquisas estratégicas. Então, a gente tem alguns tópicos aqui, e hoje a gente vai ver um pouco sobre, né, como a gente estrutura todo esse começo aqui do entendimento, como que é um framework de pesquisa, de discovery, enfim, como a gente começa a mapear essa visão e estratégia para fazer a pesquisa, e sobre o propósito, como que a gente alinha o objetivo da pesquisa com o objetivo de negócio, como a gente faz, né, para começar a estruturar um plano de pesquisa, recrutamento, enfim. Então, hoje a gente vê até ali, né, o começo da pesquisa e o propósito. E na semana que vem, as etapas, e depois que a gente fez toda a pesquisa, como é que a gente faz essa sintetização. Então, a gente tem aquele mundo de informações, mas no final a gente precisa extrair isso de algum jeito que faça sentido e que outras pessoas consigam usar. Como a gente tem até PMs, POs aqui, é bem interessante porque vocês vão precisar desse resultado de pesquisa, né? Não adianta também quem faz pesquisa, entregar um relatório gigante, lá 50 páginas no PowerPoint, e no fim das contas vocês querem saber, tá, mas o que eu faço com tudo isso, né? Como que isso vai me ajudar a priorizar um backlog que eu tenho, enfim, ir para a etapa do delivery. Então, assim, a ideia é como a gente consegue extrair, como é que a gente consegue fazer com que toda essa descoberta de pesquisa seja um modo mais resumido e ele também seja no formato mais acionável, né? Que as outras áreas consigam consumir sem ter que ler aquele conteúdo gigante, tentar entender. Então, esse é o nosso foco, é desde quem realiza a pesquisa, mas a outra ponta quem está envolvido também no meio dela, então a gente tem outros papéis envolvidos aqui, até quem vai consumir, de fato, o resultado dessa pesquisa, né? Os product designers também, acredito que vocês estejam envolvidos com a pesquisa, mas também vocês vão ter que entender o resultado da pesquisa para daí estruturar toda a interface e as visuais, enfim, criar os seus protótipos. Então, também, né, como é que se entende o resultado de uma pesquisa para extrair e transformar isso em algo mais tangível. Então, é algo que a gente também vai conversar na parte 2, tá, do nosso bate-papo. Pessoal, vocês têm alguma dúvida do conteúdo aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos seguir. Podemos seguir. Então, beleza. Bom, aqui é a mesma coisa, tá? É um pouco mais sobre a agenda, então vou passar também. Então, uma breve revisão aqui dos conceitos. O bom, como a gente tem pessoas, desde pessoas que fazem pesquisa até product designers, e tem essa galera também aí de negócios, de comercial, acho, né? CX, segurança da informação, tech lead. Então, para vocês é bem interessante ver da onde surge a pesquisa. O pessoal que é de pesquisa e os product designers, né, já estão super acostumados, nenhuma novidade para eles, mas para quem está acompanhando aqui, então fazendo um resumo bem rápido para vocês, pessoal. A área de pesquisa com usuários realmente não é uma coisa nova, mas agora ela está no seu foco assim, principal e no seu melhor momento. Agora as empresas realmente perceberam o valor de ouvir, de fato, o usuário, né? Quem é de CX ali também deve falar, nossa,
também nenhuma novidade, mas para muitas das empresas agora é novidade. Agora que eles entenderam, caramba, se eu ouvir o que o meu público-alvo quer, eu vou conseguir entregar uma solução que faça sentido. Então, a gente está no grande momento aqui de ouvir os usuários, ouvir nosso público-alvo. Mas onde que nasce a pesquisa, né? A gente tem o conceito lá do design thinking, que ele está sendo falado há muito tempo, ideação, enfim, convergir, divergir, iterar, tal. Mas, atualmente, existe uma versão, uma nova visão sobre o design thinking em si, que é essa quebra entre dois momentos diferentes. Então, a gente tem um momento ali que a gente chama, que é do Problem Space, e a gente tem o Solution Space. E o Problem Space, basicamente, antes de eu começar a idear, a prototipar, enfim, fazer design sprint, todas aquelas ideações, primeiro eu preciso entender o que eu quero, qual pergunta eu tenho que responder. Quais são as minhas dúvidas? Então, quando a gente fala em processo de discovery, né, que é o que está muito relacionado com pesquisa, a pesquisa está dentro do processo de discovery, ela está bem nesse momento aqui do problem space, que é revisitar o comecinho ali, que era o design thinking, só que agora um olhar um pouco maior. Então, começa um pouco mais focado. A gente começa entendendo qual que é o nosso grande desafio, qual que é o nosso gatilho, então, para começar algo, né? Qual que é a nossa motivação. Então, ou é uma métrica, ou é um indício que a gente já tem, ou, sei lá, a área mesmo de CX, né, que tem aquele mundo de informações, tem uma visão já de principais pontos ali de reclamação, de dor, então algo tem que ser o gatilho para daí a gente começar a fazer o processo de pesquisa e discovery. Então, aqui a gente começa então, com o nosso foco, a gente entende o nosso público-alvo. Aqui a gente define, mas ainda não é a ideia de solução, tá, pessoal? Por isso que chama Problem Space. A gente está definindo quais são de fato os problemas e o que a gente tem que se aprofundar. Então, aqui é tudo ainda no mundo das descobertas e da pesquisa, sem pensar nada de solução. E daí a gente vem nesse reframed problem. Daí aqui a gente, de fato, vai fechar a ideia, tá, qual que é o meu problema? O que eu estou tentando resolver? Qual que é a minha descoberta, né, para esse público? Ainda não pensando em solução, tá? Só esse público descobrir que tem esse problema. Agora a gente depois no Solution Space que a gente vai pensar no como. Então essa primeira etapa do Problem Space é muito sobre o que, tá? Quais são os problemas que eles têm, os motivos que eles têm esses problemas. Então daí o mundo da pesquisa, ela permeia, ela tá nesse universo aqui do Problem Space. Então aqui que a gente faz várias abordagens de pesquisa, qualitativa, quantitativa, enfim. Mas aqui não se pensa em solução. Então o mundo da pesquisa ele de fato não pensa, né, em solução, é uma vertente que corre ali em paralelo, ou até antes, na verdade, da fase de desenvolvimento, e mesmo da fase de product design, tá? Né? Os product designers estariam muito na fase do solution space, que é quando eles estão daí fazendo ideação para pensar em uma melhor solução, estão criando protótipos, estão testando, teste de usabilidade e tal, que é mais essa etapa, né, de pensar em como isso vai ser, como a gente resolve, como a gente atende uma necessidade. Aqui não, aqui a gente está ainda no mundo de levantar perguntas e responder perguntas, tá, pessoal? Mas é aqui que está esse universo da pesquisa, então é nesse momento aqui do processo. Daí, beleza. Então, quando a gente fala sobre o universo da pesquisa, a gente tem esses três principais pilares, que é o que a gente sempre tem que ter em mente, né, quando a gente pensa no processo de discovery, numa pesquisa com os usuários. A empatia, que já está, né, super falado e batido, o pessoal fala muito sobre empatia, mas é empatia no sentido original da coisa. É a gente entender as reais motivações, a gente mapear a fundo expectativas do nosso público, a gente entender o contexto em volta e, num contexto de consultoria, até empatia ali com o outro lado, que também é o cliente, né? Muitas vezes a gente faz produtos para o consumidor, usuário final, mas às vezes são produtos ou serviços em B2B ou algo assim. Então, também é entender, né? O lado ali negócio, o que eles querem alcançar com isso, por que eles estão tomando essa decisão, ou por que eles estão, sei lá, tão reativos para alguma coisa. Então, é a empatia no modo geral ali da coisa, além só do nosso público final. Colaboração.
Então, eu achei muito interessante que a gente tem pessoas aqui de várias áreas diferentes, porque é sobre isso, tá? Pesquisa, discovery, a gente envolve muitos perfis diferentes aqui. Normalmente no squad, né, que está bem focado em discovery, a gente tem sim o papel dos desenvolvedores ali, que vão ajudar a criar experimentos rápidos, né? Normalmente a gente tem pessoas de desenvolvimento, a gente tem pessoas de BI também, porque né, a gente consegue levantar dados, a gente consegue rodar experimentos, enfim. Então, realmente é bem multidisciplinar e por isso um dos pilares, né, também da pesquisa e do discovery é a colaboração. Muitos perfis diferentes pensando em como a gente consegue entender, validar, testar algo. Então, muitos perfis envolvidos também. E a experimentação. Uma das grandes palavras ali do discovery e da pesquisa é, de fato, experimentar. Então, a gente deixa muito, né, o eu acho, eu prefiro, eu gosto de lado, e a gente fala, beleza. Só que a gente vai tratar como uma hipótese, vamos listar essa hipótese, todo mundo pode achar alguma coisa, desde que a gente não trate como uma certeza, né, absoluta. Então, tudo é uma hipótese, a gente vai lá e faz experimentos. Diferentes tipos de experimentos, e a gente vai lá testar e ver o que a gente entendeu, o que a gente aprendeu, se a gente validou, se a gente refutou essa hipótese. Então, são muito esses três pilares, tá, pessoal? Empatia, colaboração e experimentação. É isso que compõe essa visão nesse processo de research e de discovery. E daí, quando a gente fala, beleza, vamos entender o nosso público, vamos entender né, o nosso público-alvo, as suas motivações, o seu contexto. A primeira coisa que vem em mente é a gente pensar o app, o site, né, o sistema, como é que essas pessoas vão interagir. Então, a área de pesquisa ela vai muito além disso. Só enquanto a pessoa está usando, de fato, a interface. Até porque é parte ali só da experiência, né? Quem está aqui de CX sabe muito bem que tem todo o pós-venda, tem toda uma experiência antes, depois, então não é só o momento que o nosso usuário, ali, o nosso consumidor está usando a tela do app que a gente faz, o site que a gente desenha. Então a gente tem, né, toda a experiência ali, todos os vieses, as expectativas ali que as pessoas têm. Então, sei lá, na primeira foto ali, alguém compra um livro no e-commerce e tal, beleza, teve a experiência de compra, só que a experiência mesmo, o motivo final dessa pessoa era comprar um livro, mas para usar ali no mundo físico. Então, como é que vai ser essa experiência depois que ela fez a compra, né? Como é que chegou, quanto tempo chegou, como é que foi o rastreio, enfim, daí tem toda a experiência dela depois. Aqui é a mesma coisa, sei lá, uma plataforma web de conteúdos, streaming de vídeo com receitas pessoa está interagindo, de fato a interação dela é aqui na tela, só que toda a experiência dela é no mundo físico. Então, como é que a plataforma digital vai apoiar e ajudar com que a experiência fora da tela também, né, seja satisfatória e cumpra o seu objetivo? Então, assim, tudo que a gente projeta, a gente fica às vezes muito tendenciado a pensar só na interface, que a experiência está no momento ali do uso e na verdade não. Então, por isso a área de pesquisa, ela tem um olhar bem mais amplo, que a gente entende, beleza, o momento que a pessoa está usando a tela, mas a gente tem que entender um pouco a mais. A gente tem que entender o momento e quando ela não está na tela, né? Como que ela interage antes de começar a interagir com esse app, com esse site, com essa plataforma. Como que vai ser a experiência depois? Então, por isso que a área de pesquisa tem um olhar bem mais amplo, tá, pessoal? Além de entender a interação, a gente entende todo o contexto em volta das pessoas, das expectativas que elas têm, enfim. Então, a área de pesquisa ela se aprofunda bem mais do que a análise só da interface. A gente tem um momento, a gente fala, né, como fala em pesquisa, pensa-se muito em teste de usabilidade. Mas esse é um momento tão lá no final já do processo, porque no momento do teste de usabilidade a gente já descobriu quais funcionalidades devem estar na tela, como a mensagem deve ser passada, que tipo de informação deve ter, porque... Então, assim, o teste de usabilidade só é para explicar, tá fácil ou tá difícil de entender. Só que não quer dizer, né, se algo que as pessoas realmente queriam usar, se elas têm desejo de usar aquilo. Então, por isso que a pesquisa, ela ajuda a responder esse tipo de informação. E daí quando a gente fala, beleza, então a pesquisa, o universo ali de pesquisa e de discovery, ele está naquele quadrante lá do problem space que eu mostrei para vocês, que é isso, né? Esse entendimento ali do que se passa na cabeça das pessoas
os desejos dela em determinado contexto, que tipo de ação elas realizam e quais são os motivadores e quais são as necessidades que ainda não são atendidas, né? Que são as oportunidades. Então, algo que é muito importante para os nossos usuários, só que eles ainda não estão bem satisfeitos com a solução atual. Então, ali que mora a oportunidade que a gente vai tentar descobrir. Algo que tem grande valor, mas que ainda não está bem resolvido. Então, a gente vai tentar encontrar esse gap e a gente vai oferecer, então, uma experiência melhor. Beleza. Até aqui, desculpa, eu queria entender com vocês um pouquinho, quando a gente fala, né, sobre como é a pesquisa, sobre os tipos de pesquisa que a gente faz, até esse entendimento de que a pesquisa vai mais a fundo do que só pensar na tela, no teste de usabilidade. Queria ouvir um pouquinho de vocês, como que é a realidade de vocês nos projetos? Se, sei lá, alguém de vocês quiser me contar um pouquinho, que cliente que vocês estão, como é que o cliente enxerga isso de colocar pesquisa, de ouvir o usuário, de entender todo o contexto, ou se já tem uma lista pronta ali de funcionalidades que vem de alguém. Como é que é, gente? Alguém quer me contar? Eu vou aproveitar a aula para pedir insight aqui. Tá. Eu vou contar um pouquinho do nosso contexto. A gente trabalha eu trabalho numa área de negócios digitais, de uma empresa têxtil, né, do Grupo MAL. A gente tem uma plataforma, um dos produtos que a gente vem trabalhando é uma plataforma que ajuda o lojista a se digitalizar, e a maioria das vezes é um lojista que tem um nível de digitalização muito baixo. Um perfil de loja, a gente atende literalmente dezenas de milhares de lojas, multimarcas no Brasil, e dentro da plataforma a gente consegue fazer uma série de medições, mas especificamente desse ponto que você falou, isso é um desafio. Como a gente educar um público que não é digital, que não está acostumado a ter esse tipo de abordagem, que está acostumado com uma abordagem muito mais presencial, ou seja, o time de campo visitando, interagindo ali, que é óbvio que é parte do lado digital também, mas quando a gente está fazendo algo mais escalável dentro da plataforma, a gente tem um desafio de conseguir usar a pesquisa para capturar informação e complementar com as análises dentro da plataforma. Entendi. Esse é um desafio bem real nosso. Então, se tiver algum insight aí de algum... Valeu. Bem desafiador mesmo. E como é que vocês fazem? Vocês conseguem ter esse contato com os lojistas? Como é que funciona? Hoje em dia a gente tem um contato muito relacionado com o time de campo, né? Então, de acordo com a característica da loja, tem um time de campo que atende eles, que também está entrando nesse cenário digital, e que muitas vezes representa a frente das ações que a gente está trazendo para ele. Além disso, a gente tem um time de CX que fica separado com alguns perfis de loja, né? Por exemplo, nós temos um perfil de franquia, tem o perfil de multimarca, tem o perfil de franquia de rua, né? Que a gente chama de fidelizado, e para cada um desses perfis a gente tem um time de CX que se dedica ali para fazer essa abordagem, esse entendimento e conectar com o uso da plataforma. Entendi. E aí a gente faz um trabalho de investigação, obviamente, mas quando a gente está falando aí de trazer mais inteligência, mais dados, pesquisa, a gente vira e mexe, a gente tem discussões de produto que a gente fala disso, né? Como é que a gente pode coletar mais informações de um usuário que não é tão digitalizado, além de análise da usabilidade da plataforma. Entendi. Com certeza. E quando a gente trata com um público que não é a primeira ferramenta, né? Ou eles não têm essa grande facilidade de usar ferramentas, enfim, se a gente conseguir explorar, a gente tem que daí entrar no mundo deles, falar a língua deles e tentar do jeito que eles fazem a coisa, senão realmente a gente não consegue, né? Mas a gente pode falar assim, tá? A gente pode ter um momento na próxima aula, deixa um pedaço aberto no final, para a gente conversar um pouco sobre o que vocês estão fazendo em projetos, e a gente pode trocar uma ideia para tentar pensar em algumas abordagens, algo que vocês possam implementar, ou ideias, a gente com certeza faz, tá? Queria ouvir também se vocês têm um outro cenário de alguém que
há um tempo, né, tentou implementar no cliente, então teve todo aquele trabalho de evangelizar o cliente, ele entender sobre a importância de fazer pesquisa e conseguiu estruturar mesmo um processo, nem que seja inicial, tá? Mas que consegue ter uma frequência agora de realizar pesquisa, de entrevistar, de fazer teste, enfim, o que seja, mas que criou-se uma cultura de fazer isso que eles não tinham, mas agora está conseguindo fazer. Tem alguém de vocês aqui que tem algum, sei lá, algo parecido para me contar como é, como é que vocês fizeram? Ou que ainda está tentando estruturar também, pode ser, tá? Vocês estão mapeando, mas estão tentando estruturar um formato ali, um fluxo de pesquisa, de interação com os usuários ali mais frequente, junto com os clientes. Eu acho que falando nessa parte, acho que já entra um pouco nossa realidade, né? Eu trabalho no Carrefour e, assim, lá eles não têm research, não tem nenhum tipo de pesquisa, né? E, assim, o que eu sinto falta são as atitudes que tem em relação ao produto, né? Ah, muda uma tela, muda um botão, mas, assim, em base a quê, né? A gente não tem uma base para fazer isso, então fica muito no eu acho. Então, eu, como UI, sinto muita falta de a gente entender se realmente o usuário precisa daquilo, o usuário precisa daquele produto, ele se sente satisfeito com aquilo, porque às vezes uma tomada de decisão errada pode impactar muito, né, todo um contexto. Uhum. E eu tendo essa ideia, eu até conversei com os meninos hoje, né, o Felipe, o Arthur, que também está comigo, o Fernando, de como que eu consigo chegar no usuário, né, como consigo captar essa informação para poder trabalhar, né? Por mais que eu não seja UX Research, mas eu gosto muito dessa área, eu gosto muito de entender. Eu queria que você, se puder, passar umas dicas de como que a gente pode estar implementando isso de uma forma mais básica, mas que dê um resultado interessante, né? Porque às vezes não dá para a gente implementar tudo, né? Todo o processo, mas às vezes pegar um pedaço desse processo para poder colocar seria muito interessante. Para pelo Obrigada, viu? menos ter uma sementinha. Imagina, É... vamos sim. Vamos conversar. Estou até anotando aqui desses pontos, porque daí a gente volta e fala sobre eles, tá? Mas, pessoal, beleza. Muito obrigada por vocês terem contado um pouquinho, até para eu entender um pouco de alguns dos cenários que vocês têm. Mas é o nosso cenário, a nossa vida é sempre na luta e tentando convencer as pessoas e áreas de negócio da importância. Eu sinto que teve um salto ali, né, pelo menos ultimamente, de envolver pesquisa, mas ainda a gente encontra algumas barreiras pelo caminho. Mas, beleza, vamos continuar aqui. Que eu queria mostrar mais algumas coisinhas aqui para vocês, para a gente seguir. Então, a gente falou aqui sobre o Problem Space, ok. Então, aqui, principalmente para o pessoal que não é quem realiza a pesquisa, ou os designers também, tá, pessoal? Mas muitas das empresas não têm o cargo mesmo do researcher ali, então acaba ficando um pouco diluído, né, entre os product designers, ou a gente tem as pessoas de UI, já trabalhei com muita gente de UI que gosta de fazer pesquisa, e daí é o pacotão completo, porque a pessoa desenha muito bem a tela, só que ela também vai ver o usuário, assim. Então, é o ápice do designer, porque ele ouve o usuário e ele ainda sabe colocar a mão para transformar em solução. No meu caso, eu paro na metade do caminho. Eu não sei desenhar nem um boneco palitinho ali. Então, eu só consigo entender, mas não consigo transformar isso em uma coisa palpável. Então, é muito legal que a galera de visual cada vez mais está querendo também ir lá no usuário entender, sabe? Isso é muito legal. E é isso, assim, é algo que está acontecendo cada vez mais. E eu vejo muitos designers daí no sentido mais amplo, né? O product designer fazendo mais a coisa de ponta a ponta mesmo. Mas, vendo aqui, provavelmente ali, os POs, PMs que a gente tem aqui, quando a gente fala em realizar pesquisa, né? Além, claro, do entendimento do público-alvo, que a gente já sabe que é um dos grandes ganhos, essa visão, né, bem profunda sobre as pessoas, como que elas vão consumir e utilizar o nosso produto, o nosso serviço, ajudar a responder os porquês ali de algumas métricas também. Então, quando a gente tem, sei lá, um Google Analytics ou algum jeito de levantar dados, com as pesquisas a gente consegue entender o porquê. Então, a gente às vezes tem só uns números, né? A gente teve um abandono muito grande aqui, uma taxa de downloads abaixo do que a gente esperava, a gente teve um boom de acessos nessa tela, então a pesquisa vai ajudar a entender o porquê das métricas ali. Mas ok, então, além do que a gente já sabe, né, que é o entendimento do público-alvo, o que pesquisa também ajuda? Ajuda nessa agilidade dos experimentos e dos testes.
Então, por exemplo, quando a gente vai... Eu vejo muito pessoal falando, então agora eu vou começar a testar hipóteses, né? Só que daí, o pessoal fala em testar hipóteses, mas aí começa a listar um monte de coisa bem absurda, assim, começa a sugerir hipóteses muito também aleatórias, né? Todo mundo da cabeça, senta numa sala e daí todo mundo começa a sugerir coisas bem aleatórias. Então, também quando a gente fala em fazer pesquisa, é para ajudar a criar esses experimentos também. Então, experimentos um pouco mais focados, menos no achismo. Então, beleza, vamos rodar um teste, vamos rodar um experimento, só que as hipóteses são baseadas já nas nossas pesquisas também. Senão a gente tem que fazer, sei lá, 10, 20, 30 experimentos. Pessoal, não sei se alguém de vocês aqui está com o microfone aberto, vou pedir para vocês fecharem. Pode ser? Eu quero jogar um pouquinho mais. Alguém com uma criança. Alguém está com uma criança. Acho que foi. Obrigada. E então, daí a ideia é isso. A gente tem experimentos mais focados também. Então, porque senão a gente pode rodar vários experimentos, eu quero testar milhões de hipóteses, só que a gente faz sem foco, a gente começa a listar hipóteses também totalmente aleatórias. Claro que a hipótese já não tem que ser uma certeza, né? Por isso que ela é uma hipótese. Mas a hipótese tem que minimamente estar conectado ali, tem um entendimento ali do público-alvo. Não é uma coisa assim, da minha cabeça eu acho e eu vou colocar para testar. Senão a gente vai ter que rodar muitos experimentos para daí tentar achar qual deles faz sentido. Então, quando a gente tem o entendimento do público, a gente também consegue listar hipóteses que já fazem um pouco mais de sentido, ao invés de ser totalmente aleatório. E daí a gente consegue ter agilidade nesses testes e experimentos, porque ao invés de ter que testar 50 hipóteses totalmente absurdas, aleatórias, ali, que não tem nenhuma conexão com o público-alvo, a gente testa menos, a gente testa 5, testa 10. Então, também é ganhar agilidade ali, tá? Nos testes, no experimento, e também alinhamento dos times, pessoal. Com o cliente, dentro da própria squad, da tribo, enfim, da estrutura que a gente tem, quando todo mundo tem a visão de quem é o público, né? Quem é a pessoa que vai consumir, quando a gente chega a estruturar de fato personas, ou mesmo uma visão ali do público-alvo, é mais fácil para o time se alinhar. A gente cada vez mais vai evitando ali opiniões, julgamentos pessoais, preconceitos, enfim. Então a gente consegue organizar esse time, as pessoas conseguem entender, então, independente do papel, né? Se é o researcher, se é o product designer, o PO, o PM, o dev, enfim, negócios, o próprio cliente mesmo ali que está envolvido, né? Do projeto, então também serve para isso, né? Para esse alinhamento e cada vez mais as pessoas saberem para quem que elas fazem, então cada vez mais tendo essa consciência, essa visão de quem é o nosso usuário, a ideia é que cada vez mais a gente vá, né, evitando os achismos, porque a gente entende um pouco melhor quem vai consumir, por que vai consumir. Então fica mais fácil para todo mundo se comunicar e saber o que está fazendo, para quem que está fazendo. Então, assim, os 3 grandes pilares aqui, os pontos que a gente tem quando a gente realiza a pesquisa, né, os ganhos, aliás, de se realizar a pesquisa, são esses 3, tá? Para entender o público, né, que ok, é a grande premissa, mas para ganhar agilidade em teste e experimento e para o alinhamento mesmo entre as áreas. Daí, beleza. Então, a gente tem o nosso primeiro passo, né? Quando a gente fala, ok, vamos realizar uma pesquisa, vamos começar a fazer o entendimento de um público, mas a gente também tem que entender os objetivos ali de negócio, principalmente para quem atua, né, com consultoria, ou mesmo que seja alocado dentro do projeto com o cliente, ou principalmente quem está fora e atende mais uma demanda ali que chega, a gente tem que entender essa pesquisa que vai ser realizada, mas é para ela responder o quê, né? Ela tem que estar conectada com qual estratégia. Então, o nosso papel, independente do nosso título, tá? Mas as pessoas que vão estar envolvidas com entender o usuário e trazer as respostas, elas têm que entender também o negócio em si, né? O que a área de negócios, enfim, o que produto quer alcançar. Então, tipo, eu quero entender o comportamento do meu público porque eu tenho que chegar num grau de, sei lá, de retorno, de engajamento, eu quero aumentar em tantos por cento o número de acessos, de visitas, de download.
de assinatura, de ticket médio. Então, a gente tem que entender aonde eles querem chegar, quais indicadores, métricas que têm que ser alcançadas, para daí a gente ajudar a fazer essa ponte. Então, a gente entende o que o público quer, a gente entende como estratégia, o que a empresa tem que chegar, e daí a gente vai falar, ok, então para você conseguir alcançar esse indicador, essa métrica, você vai ter que fazer isso, aquilo que seu público quer. Então, eu sempre falo muito isso nesses clientes, né, que eu atendo dessa consultoria aqui de pesquisa estratégica, que o discovery e a pesquisa, ela não é pegar a ideia que eles têm e fazer com que as pessoas comecem a usar, sabe? Empurrar e fazer de qualquer jeito as pessoas mudem de comportamento e comecem a usar o que eles querem que as pessoas usem do jeito que eles pensaram. Na verdade, é o caminho contrário, né? A gente tem que entender o que as pessoas querem, como que elas querem, o que é uma necessidade que elas têm. Aí sim a gente vai ter que moldar o nosso negócio para atender isso. Então, não é o caminho, né, de querer empurrar uma solução para as pessoas mudarem o comportamento delas e usarem, porque a gente não consegue fazer isso, né? As pessoas alterarem o comportamento. Quer dizer, algumas empresas até conseguem, mas a gente, no nível que a gente atua, não. Então, é muito difícil conseguir fazer esse caminho de alterar um comportamento para as pessoas começarem a querer usar do nada. Então, né, o contrário faz mais sentido. A gente entende. Então, a gente é muito responsável aqui por juntar as pontas. Então, a gente, eu falo, o time de produto, tá, pessoal? Todos esses papéis que compõem o time de produto. O desenvolvedor, o product designer, o PO, o PM, o researcher, todos ali de algum jeito estão envolvidos para fazer essa ponte. E claro que não deve ficar só como responsabilidade do researcher também, né? Entender o usuário. Então, é uma responsabilidade de todo mundo ali. Então, assim, como é que a gente faz essa ponte? Como é que a gente traz a pesquisa? Como é que a gente entende o usuário e a gente conecta tudo? E daí eu trouxe algumas coisas aqui. Então, quando a gente começa um projeto, né, ou projeto, ou uma nova sprint, enfim, um novo ciclo ali, a gente começar a levantar algumas informações. Eu sei que nem todas as empresas, nem todos os clientes estão tão maduros assim em relação à definição, à visão de produto. Muitos deles já têm o produto, isso é o mais maluco, mas é o mais comum, né? Existe já um produto, existe um site, existe um app, um e-commerce, mas mesmo assim eles não têm um mindset de produto, não. Então, eles não têm tão claro as OKRs, eles não têm tão claro indicadores, eles não têm métricas que eles têm que alcançar, ou eles têm muito vago, né? Eu quero melhorar engajamento, retenção, mas eles não têm, por exemplo, em números, né, absolutos. Olha, eu tenho que aumentar minha retenção em tantos por cento até o Q3. Eu tenho que aumentar o engajamento e tal. Qual que é a minha visão de produto, qual que é a minha proposta de valor, qual que é o meu plano, né, de curto, médio e longo prazo. Então, assim, são algumas informações que para a gente, quando a gente vai começar um processo um ciclo ali de pesquisa, de discovery, é muito importante a gente ter, mesmo que não seja em detalhes mesmo, mas que pelo menos a gente tenha uma visão macro, sabe? Para a gente entender, beleza, mas aonde você quer chegar para eu conseguir transformar as informações que eu tenho e te ajudar a chegar lá. E daí também queria ouvir aqui de quem a gente tem de PO ou PMs, dos clientes aqui que vocês, né, atuam, se eles têm, que grau aqui de maturidade que eles estão sobre OKRs, indicadores, métricas. Algum de vocês pode me contar aqui, PO ou PM? Eu acho que eu estou vendo alguém falar, mas está mutado. Não sei se essa pessoa estava falando comigo. Será que é comigo que ele está falando? Acho que não. Mas pessoal aqui que é PO ou PM, algum de vocês quer me contar um pouquinho como que o cliente que vocês atuam, se eles têm definidos OKRs, métricas, indicadores? Eu não sou PO, mas eu sei que na Smiles tem isso bem definido, sim. É mesmo? Tá. Você é o que lá na Smiles? Eu sou UX designer mesmo.
E eles deixam vocês terem acesso a essas métricas, OKRs, como é que é? Isso fica mais com o pessoal de negócios, né? Uhum, E pelo menos eu não tenho muito contato. tá, entendi. Posso até complementar um pouquinho aqui, eu trabalho com o Ângelo. Eu estou mais voltada para negócio ali dentro da Squad, dentro da Smiles. A gente tem reuniões semanais ali para olhar para os nossos OKRs. É algo que a gente persegue ali, né? A gente tem tentado perseguir isso com uma frequência muito grande. Não era assim no início, né? Mas a gente tem evoluído aí dentro dos nossos processos para que os OKRs sejam os nossos direcionadores. Uma vez por mês, pelo menos, a gente tenta trazer esses resultados para a Squad, né? Para todo mundo ali, porque isso de fato fica mais ali na mão do negócio e tudo Sim, mais. verdade. Mas sim, é muito forte dentro pelo menos ali do contexto que a gente está. E funciona super bem, assim, porque é tudo muito focado, né? Ai, que legal. Eu acho que eu posso dar um exemplo aqui, que a gente trabalha na Selby, né? A gente tem plataforma e um aplicativo, e a gente começou a implantar os OKRs esse ano, né? Por incrível que pareça, é uma startup de tecnologia, mas sempre na batida. Então, a gente começou esse ano, a gente está usando uma plataforma chamada Culture para ajudar, né? E a ideia é que fique visível para a empresa toda, então que todo mundo consiga acompanhar desde dos OKRs da equipe, né, dos gestores até para as áreas, então visível de todas as áreas, assim, a equipe de produto consegue ver o comercial, que consegue ver CX e está tudo interligado. Então, eu acho que quando uma equipe, um time não consegue atingir alguma coisa, ele está sempre ligado a um outro time. Então, a ideia é a gente ter essa visão 360 da empresa e todo mundo vendo todos os indicadores, os key results. Eu acho que a gente começou agora, é um início, a gente está com consultoria para ajudar, porque parece simples, mas não é. Não, é difícil, né? É difícil, então estamos com uma consultoria, vai e volta, toda hora muda. Os nossos objetivos já mudaram milhões de vezes esse ano, mas a gente está gostando, acho que vai fazer muita diferença. Ah, que legal. Ainda mais startup, né? Que eles estão toda hora fazendo mil coisas. É difícil criar e manter, né, essa OKR por muito tempo. Mas que bom que vocês estão construindo. E assim, pessoal, o que eu queria até entender, né? O quanto vocês estão envolvidos ou não, ou o quanto vocês têm acesso a essas informações, né? Acredito que quem está mais relacionado com a área de negócios é quem está muito próximo, consegue ter isso. Mas a minha dica é que tentem, né, levantar isso com os POs, PMs, negócio, enfim, quem seja, até porque na hora de trazer essa informação e tentar, né, trazer os aprendizados de pesquisa. E a ideia disso, na verdade, é ajudar a construir um backlog, ajudar a priorizar um backlog, né? O grande objetivo aqui de quando a gente realiza esse aprendizado com os usuários, na verdade é esse, né? Não é só a gente ficar trazendo respostas, tipo, eu tenho um mundo de respostas, me traz a resposta disso aqui, senão a gente fica mais sob demanda, né? A gente só fica num trabalho mais de só responder, mas a gente não chega a contribuir, a gente não tem uma posição mais estratégica na coisa. Então, tudo bem, tem um momento inicial que a gente fica respondendo dúvidas que as pessoas têm. Mas a ideia é a gente evoluir e a gente ajudar a criar um backlog, a gente ajudar a definir a estrutura de um backlog, do MVP, das features que devem subir ou não, o que deve ser alterado. Então, o grande objetivo da pesquisa é esse, tá? A gente atuar de uma forma bem mais estratégica, a gente conseguir se influenciar, impactar em decisões, eu sei que, né, é difícil, ainda mais quando a gente está alguém de fora ali no cliente, que não é parte do time de produto, mas é bem possível, mas eu sei que não é o caminho super fácil, mas a gente tem que encontrar nossos meios, então, para fazer isso. E a primeira coisa é falar a linguagem deles e trazer o olhar deles para a gente fazer a ponte. Se a gente só ficar trazendo informação de pesquisa mais desconectado e não sabe onde eles querem chegar, a gente sempre vai estar muitos passos atrás, né? Beleza, você trouxe um monte de informação interessante de pesquisa, mas para esse momento não serve agora, daí vai ser engavetado. Então, são muitas pesquisas realizadas que também daí não vão ser utilizadas. Então, a gente tem que ser um pouco mais esperto também
e fazer pesquisas que sejam relevantes para aquele momento do que eles querem alcançar. Então, uma vez que a gente sabe onde eles querem chegar, que desejo que eles tenham objetivo, a gente vai lá e faz pesquisas que ajudem exatamente naquela temática, naquele foco do que eles têm, porque daí a gente consegue, de fato, fazer com que as nossas descobertas sejam, né, tenham um impacto, ajudem, de fato, num olhar mais estratégico ali. Então, por isso que eu levanto muito esse ponto sobre a gente tentar, nem que seja da maneira mais macro, mas pessoas que estão envolvidas com experiência, com UX, com pesquisa, enfim, de produto, tentar trazer, de algum jeito que seja, algumas informações para a gente começar a fazer descobertas que sejam mais conectadas com o momento e o desejo que eles querem alcançar. Então, tentar achar os seus aliados ali. Alguém da área de negócios, algum PM, algum PO, enfim, quem consegue te trazer essa visão e consegue te incluir, ou nem que não seja participar das decisões das reuniões, mas pelo menos ter a ciência, né, de quais são as métricas que tem esse produto, quais são os indicadores, quais são as OKRs, que números, né, que eles querem alcançar. Então, ali é um primeiro passo para todo o resto ali do caminho que a gente tem que percorrer. Daí, beleza. Então, quais informações esses clientes, projetos possuem? Queria só mais foi algo que eu perguntei ali para vocês. Então, queria mostrar para vocês aqui uma sugestão de um workshop, né? Um contato ali inicial com os clientes para a gente entender, ou seja, no início de algum novo ciclo, de um novo quarter, ou de um projeto mesmo que está começando, de uma sprint, o que seja, mas para a gente começar a entender um pouco mais o que eles querem construir, né? Onde que eles querem chegar. Então, um jeito de a gente fazer esse workshop de mapeamento estratégico. Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, aliás, eu ia compartilhar o Miro. Depois eu mando para vocês o link do Miro, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele um pouquinho maior. Isso. Aqui. Que é essa que a gente chama dessa dinâmica aqui de briefing. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Acho que vai ficar melhor isso. Então, o que a gente fez no nosso lab aqui de inovação? Compartilhando aqui com vocês. Então, a gente tem esse momento inicial, que é esse entendimento. Então, beleza, a gente está começando. Como eu comentei, não precisa ser só para um novo projeto, né? Pelo que eu entendi, a maioria de vocês já está em um projeto, já está em um cliente, então não é algo que está começando do zero, nada sendo construído do zero. Mas a gente pode entender como, sei lá, se os clientes trabalham ali em Q1, Q2, Q3, Q4, então nesse momento que começa o novo quarter, aliás, já está até para começar um próximo, né? Quem trabalha em quarter, ou uma nova sprint que vai ser pensada, uma nova funcionalidade que vai ser criada, sei lá, o backlog que vai desenrolar em alguma sprint, enfim. Então, quando for começar algo, construir algo ou definir algo, né, dentro do projeto, então, para rodar uma dinâmica assim. Então, aqui a gente entende um pouco, né, qual que é a visão que a área ali de negócios, então, um grande entrevistado ali são as áreas decisoras, os stakeholders, tá? São os grandes convidados aqui para participar desse workshop de mapeamento de visão estratégica. E a gente vai querer entender um pouco, então, qual que é o seu propósito ali como negócio, né, estratégia, onde vocês querem chegar, que expectativa vocês têm. Então, a gente começa aqui entendendo um pouquinho quando não tem uma familiaridade ainda tão grande entre as pessoas, entre áreas, né, as pessoas se apresentam, e daí a gente começa a entender um pouco, sempre, né, ouvindo o lado deles nesse workshop. Então, vamos falar um pouco sobre o segmento, como vocês comentaram da Smiles. Então, o segmento ali de programa de pontos. A Smile é programa de pontos, é isso, né? Isso, programa de loyalty, né? Milhas. Sim. Então, daí vamos falar ali sobre o mercado de loyalty, como é que funciona de milhas. Então, vamos entender um pouco qual que é o foco, né, para esse mercado, né, para a Smiles em si. Quem são os principais competidores ali? Quem são as outras empresas do mesmo segmento, competidores diretos ou indiretos, enfim.
como é que eles atuam, o que que eles têm como uma vantagem competitiva, o que que a Smiles tem como uma vantagem, para quem que a gente está construindo isso aqui. Então, de novo, pessoal, às vezes, não que o que eles falem de público-alvo, talvez tenha uns gaps ali de entendimento. Então, eles acham que estão criando para um público e o público que consome, vocês vão descobrir com a pesquisa que tem públicos a mais ali que eles não tinham mapeado. Mas aqui vocês têm que entender, né, a cabeça deles, né, o que que eles têm em vista. Então, qual que é o público que você acredita que você atinge e também qual público você, como negócio, seria interessante atingir. Porque nós temos isso também, tá? Já atuei em projetos que o produto atrai um tipo de público que não era o público que a área de negócios esperava. Para ser algo mais rentável, eles queriam atrair um outro público. Então, ok, é possível mudar o direcionamento? A gente daí tem que falar, ok, então que público que você quer alcançar, atingir, né? Que seja a grande maioria da nossa base de usuários. É esse aqui? Então, ok, então eu vou ter que ir lá falar com esse público, ver o que ele espera para um serviço como o seu, para conseguir trazer e cada vez fazer com que a base desse público que você quer atrair seja maior do que a gente tem hoje. Então, também entender quem faz sentido como negócios, que tipo de público vocês querem atrair, que consuma de qual modo, sei lá, que o ticket médio, que comportamento de troca de pontos, enfim. Então, também entender isso com eles e métricas e dados que já existem. Então, por exemplo, como que é hoje dos nossos canais, qual que é o principal canal, meio que as pessoas acessam, fazem a troca, é por um app, é pelo site, é a versão mobile, responsiva, que tipo de produto elas mais buscam, com que frequência, qual que é o ticket médio, qual que é a nossa taxa de retenção, de abandono, enfim. Então, é entender e tentar levantar com eles o que eles têm hoje sobre a visão aqui, né, do produto em si. E sempre são os stakeholders, tá, pessoal? Tô muito frio aqui. Daí, aqui também, a gente tenta entender com eles o que eles têm de olhar um pouco mais a longo prazo, né? Então, onde a gente quer chegar? Pensando ali, quando a gente fala em produtos, né, o que é considerado 2 prazos no mundo ali até de startup, 2 anos eles já consideram um longo prazo. Então, a gente pode entender um pouco mais, talvez a realidade tá, do produto. Tem empresas que 2 anos realmente é muita coisa, não conseguem ter uma visibilidade tão grande. Então, a gente pode falar, olha, até, sei lá, o último quarter do ano, né? Ou, sei lá, a tal ciclo, se trabalha em ciclos e quarter, enfim. Então, onde vocês pretendem estar? Que tipo de indicadores, de métricas vocês querem alterar e vocês querem alcançar? Então, também o pessoal vai, né? Como é um workshop daqui, eles começam a preencher. Então, nosso produto ou serviço vai estar de tal jeito, a gente vai conseguir mensurar. Então, nossa métrica, sei lá, de retenção vai estar em tantos %, ou vamos ter aumentado em 3 vezes a nossa retenção, vai impactar tal. Então, assim, é a hora de eles colocarem o que eles têm desenhado como uma estratégia ali a longo prazo. Então, a gente depois vai sumarizar e deixar essa visão final. E da que necessidade eles têm como negócio. Então, que necessidade vai ser atendida? Então, essa solução vai fazer com que nós sejamos o primeiro serviço que faça tal, enfim. Então, é mais essa visão de estratégia ali de negócio e produto. Daqui também a gente fala um pouco agora sobre a proposta de valor e visão do produto. Então, também a gente pede ali junto com eles para eles preencherem, né? Se eles tivessem que fazer como se fosse um pitch ali desse produto, o que seria? Como é que eles enxergam esse produto, né? O que esse produto significa? Então, também todos eles preenchem ali. Trouxe só um exemplo aqui. E daí a gente também faz com que todos preencham. Então, não é tudo que precisa chegar num consenso, tá, pessoal? É mais para vocês terem uma visão mesmo e um entendimento aqui do que eles querem chegar, ou como que eles enxergam o produto. E depois a gente vem aqui, então, para esse momento e contexto. Então, o que vai ajudar, né? O que nos ajuda a alcançar esses objetivos que vocês mapearam aqui e o que pode nos atrapalhar de chegar até lá. Então, também o pessoal e os stakeholders vão preencher. A gente coloca, então, o que vai ajudar, o que temos ali como os pontos positivos ao nosso favor, mas o que pode ser a nossa âncora, né? E pode nos impedir de seguir.
E daqui é o momento também de levantar com eles essa matriz CSD. Então, quais são as certezas, as suposições e as dúvidas que eles têm? Aliás, o time, né, como um todo tem. Então, é o momento de preencher. É tudo aqui, e é bom que aqui nos ajuda muito a começar algumas pesquisas, né? Como eles mesmos têm algumas dúvidas em mente, a gente pode usar isso a nosso favor para começar a sugerir. Então vamos rodar uma pesquisa para tentar entender, né, avaliar essa suposição, se ela vai ser validada ou refutada, vamos responder essa dúvida. Então, assim, normalmente é assim que nasce, tá, um processo de pesquisa, quando numa cultura que ainda não existe pesquisa. Pegando muito ainda só as dúvidas que eles têm em mente, ou suposições, ou as certezas também, para ver se realmente é uma certeza. Depois que a gente vai evoluindo um pouco mais, daí ao invés de só ficar nessa posição mais reativa, de começar a responder só as dúvidas das áreas de negócio, a gente começa a ser um pouco mais ativo, né? A gente começa a sugerir, uma vez que a gente tem visão de onde eles querem chegar, de quais indicadores, então a gente começa a mapear e sugerir novas pesquisas, discovery, então para só de consumir uma lista de dúvidas deles e a gente começa a trazer novas informações, tá, pessoal? Mas normalmente é aqui que nasce, tá? Que se começa, quando a gente começa a estruturar ali um jeito de fazer pesquisa. E daí a gente define o gatilho. Beleza, vamos fazer um discovery, mas eu preciso saber, então, qual que vai ser o meu gatilho, né? Porque não adianta falar, olha, quero descobrir como fazer com que fique mais fácil de usar, como que as pessoas gostem mais. É muito amplo, né? Muito genérico. Então, a gente precisa definir o gatilho. Então, sei lá, chutando aqui, sei lá, percebemos que nos últimos 3 meses, na Smiles, as pessoas pararam de trocar pontos por tal coisa. Por que será que teve esse comportamento? Então tem que ter um gatilho, né? Tem que ter um indício para a gente descobrir o porquê dele. Então, uma vez que a gente levantou todas essas informações aqui, e a matriz SD, então a gente fala, ok, pessoal, então por onde a gente começa o nosso discovery, né? O que eu sei do meu público, qual o problema que ele enfrenta hoje, quais métricas que vão me ajudar. Tem alguma das métricas aqui que a gente já mapeia que está com algum comportamento fora do esperado para eu tentar descobrir o porquê desse comportamento, desse número, né, ou muito alto, ou muito baixo, enfim. Daí a gente vai lá e monta o nosso gatilho, né? O que a gente já sabe, mas o que a gente quer impactar, descobrir. Então é o problema que a gente precisa resolver. Então vai ser o nosso gatilho, né? O nosso foco do discovery. A gente costuma falar que é o foco do discovery. E daí, ok. Então, assim, é uma primeira abordagem ali com stakeholders, áreas de negócio, para a gente começar a entender o que eles querem chegar, onde eles querem chegar, e a gente começar a delinear ali o nosso processo de pesquisa, enfim, né, todo o nosso, onde a gente começa a pegar nosso gancho ali para começar a pesquisar. Então, voltando aqui para o nosso material. Beleza, a gente foi lá, rodamos, né, todo esse workshop, levantamos, entendemos as métricas, e agora a gente precisa de fato estruturar e pensar na pesquisa que a gente vai rodar, qual que vai ser o nosso gatilho, o nosso foco do nosso discovery. Então, quando a gente pensa em, né, onde que a pesquisa se encaixa ali no processo de discovery, né? Onde que termina, onde que acaba. Então, se a gente fosse colocar isso em tópicos mesmo, tudo começa com essa definição, então, do objetivo da nossa pesquisa, né? Que é o gatilho ali do nosso discovery. E toda pesquisa, pessoal, sempre tem que ter uma intenção muito clara, tá? Não adianta, eu vou falar com os usuários e ver o que eu descubro. Às vezes o pessoal tem um mau entendimento que o discovery é você sair do nada, criar um roteiro, entrevistar usuários e daí descobrir alguma coisa. Realmente, é descobrir alguma coisa, mas dentro de um foco, dentro de um objetivo, não é uma coisa totalmente aberta e sem uma intenção, sem um foco. Então, o discovery é dentro de um escopo definido. Olha, eu quero entender o que motiva as pessoas a fazerem tal coisa, ou não fazerem tal coisa, por que elas estão consumindo desse jeito, ou não estão consumindo desse jeito. Então, eu tenho que ter um gatilho, eu tenho que ter um foco muito bem definido, um escopo, e eu tenho as perguntas que eu já quero responder. Então, eu tenho que saber, eu quero entender por que isso e aquilo. Então, isso, né, é o nosso começo da pesquisa. Se a gente não tiver um objetivo claro, se a gente não souber o que a gente quer responder,
a nossa pesquisa vai ficar muito vaga, tá? E no final a gente não descobre nada que faça sentido. A gente descobre um monte de coisa, só que tudo muito solto e nada conectado com nada. Então, assim, tem um monte de descobertas, só que vão ser engavetadas porque elas não se conectam com nada. Então, primeiro é ter muito claro qual que é o nosso objetivo. E aquele workshop ajuda muito a gente a definir, né, e delinear qual que é esse objetivo gatilho. Entender qual que é a estratégia, então, de negócios. Depois a gente faz esse mapeamento dos indícios, caso a gente tenha métricas, dados de uso, isso ajuda muito a gente também a embasar ali a nossa pesquisa. A gente vai definir o público que a gente vai falar, conversar, entrevistar, enfim. Então, aqui entra muito forte nessa parte de fato, a interação com o público, testes e experimentos, e daí, de fato, a gente tem a lista ali das descobertas, das oportunidades. Então, esses são os passos ali dentro de um processo. Então, dentro do Discovery, são esses os nossos passos para realizar, né, e finalizar uma pesquisa. E daí, se a gente olhar, né, então, no modo de processo mesmo, né, como que começa a pesquisa? A gente tem esse gatilho, como eu comentei. O gatilho ele pode ser uma métrica de uso, então, sei lá, produtos que já têm um tagueamento ali. Então, a gente tem, sei lá, um Google Analytics, que tem algumas métricas, e a área de produto, de negócios, tem ali métricas e falam, olha, a gente está com a taxa de retenção, de resgate muito baixo, muito, sei lá, alguma métrica que a gente quer descobrir o porquê daquela métrica, isso pode ser o gatilho. Quando a gente quer uma exploração mais estratégica, então quero entender o que faz com que as pessoas façam tal coisa, ou porque, sei lá, o que motiva elas a, sei lá, gastarem no cartão para fazer tal coisa. Então, a gente também, qual que é a relação delas com o serviço de crédito e juntar pontos, qual que é o motivador. Então, são explorações mais estratégicas, mas ainda assim tem um foco definido do que ser respondido. Ou quando a gente não tem exatamente uma métrica clara, mas a gente tem alguns indícios, né? A área de CX já tem ali os seus reportes, olha, tá tendo muita reclamação, muito chamado disso, então já tem muitos indícios. Então, vamos se aprofundar também, vamos descobrir. Então, qualquer uma dessas informações podem servir como gatilho. Então, a partir desse gatilho, a gente define aqui o nosso plano de pesquisa, né? Que é o nosso Research Plan. Então, aqui a gente tem nosso foco, que a gente vai descobrir qual que é a motivação do público ali, né, por trás desse gatilho, qual necessidade ou problema desse público que a gente vai resolver, que necessidade que eles têm ou qual problema que eles enfrentam dentro desse foco que a gente vai tentar descobrir para tentar achar uma solução, qual comportamento ali que as pessoas têm que a gente, né, quer entender e a gente vai tentar de algum jeito influenciar, mas influenciar a gente se adaptar para esse comportamento deles, e qual que é o impacto, o resultado esperado para a área de negócios. Então, aqui a gente tem, né, daí a gente define o foco, cria o plano de pesquisa, e depois a gente tem toda a abordagem de pesquisa mesmo. A gente faz entrevistas, testes, experimentos, sei lá, diário de uso, enfim, o que precisa ser feito de pesquisa para daí a gente sair. Então, ao invés de só pensar no output, né, lista de funcionalidades, a gente pensa qual que é o resultado esperado e principalmente qual que é o impacto de negócios. Então, a nossa principal ideia é conectar o gatilho, o foco da investigação, aqui com o impacto esperado e o resultado. Então, que impacto que a gente vai ter? As descobertas que nós fizemos, então, no nosso relatório final de pesquisa, a ideia é conectar. Por isso que o quanto mais vocês tiverem visão e conhecimento de estratégias, métricas, indicadores, OKRs, isso ajuda para vocês, cada descoberta que vocês fizerem, vocês conseguem falar, olha, então, se a gente atacar esse ponto, essa oportunidade que foi mapeada nesse Discovery, a gente vai conseguir alavancar essa métrica, a gente vai conseguir impactar nesse índice, a gente vai conseguir aumentar esse indicador. Então, a gente daí começa a fazer essas conexões, que é o que ajuda, né, com que a pesquisa seja mais estratégica e ela participe da tomada de decisão. Então, ao invés de a gente só ser quem responde dúvidas, a gente vira meio que uma cartomante quase, né? O pessoal vem com 1000 dúvidas, a gente tem que ficar respondendo. É o contrário. A gente vai impactar lá no negócio e a gente vai influenciar a área de negócios para tomar as decisões e ajudá-los ali a escolherem o melhor caminho, enfim, priorizar o que deve entrar ou não. Eu sei que não é uma tarefa fácil, tá, pessoal? Já trabalhei muito em empresa de produto, mas também em consultoria,
E não é tão simples da gente ir lá e a gente conseguir impactar a área de negócios. Eu sei que não é, mas a gente, ao longo do tempo, se a gente for encontrando esses caminhos e trouxer, né, esses indícios e mostrar que, de fato, o que a gente tem conhecimento do negócio e a gente consegue fazer esse link entre a descoberta e qual indicador ele está relacionado, a gente consegue ganhar espaço lá com eles. Então, são algumas experiências aqui que eu tive que realmente eu consigo falar que funciona, mas a gente tem que encontrar nossos meios de fazer essa ponte, por isso que a gente tem que ter essa visão muito clara, né? Cada vez mais ter essa visão dessas métricas que eu comentei. Isa. Oi. Oi, é a Thaís, eu sou aqui da Smiles também, e aí eu sou da área comercial, e só trazendo um pouco da visão de um negócio, o quão importante é tudo isso, né, que você está falando com relação à pesquisa. Eu tenho ali diariamente conversas com os parceiros e o que eu consumo de informação das pesquisas realizadas pelas áreas me apoiam muito numa negociação, em trazer uma oferta diferenciada e explorar de uma maneira mais adequada ao meu negócio para o parceiro. E a mesma coisa nas negociações internas, né? Tem muita área que não tem a visibilidade das métricas, das nossas metas, mas a gente consegue aí envolver as áreas através da pesquisa, né? E aí compartilhando todos esses dados, né? Na hora que o time de CX compartilha com a gente, quanto mais conteúdo a gente tem, facilita a nossa vida, tanto externamente com os parceiros, né, quanto internamente com as áreas de negócio, seja para conseguir uma precificação diferenciada, uma oferta melhorada, um espaço numa grade específica de comunicação, tudo isso, quando você tem conteúdo, te apoia, né? Então, o papel de vocês realmente é extremamente importante para o negócio. Ai, que bom saber. E é bom que tem essa parceria, né? Porque não adianta serem estilos separados, né? Área de pesquisa só pesquisa, nunca fala falar de negócios, negócios também nem sabe o que rola em pesquisa. E a ideia é cada vez mais ser essa ponte, sabe? Na verdade, é quem senta ali lado a lado, a pesquisa, negócios, Isabela, porque... Oi? aproveitando o momento para contribuir, né, já que eu sou de CX aqui e tenho um Legal. pouco mais de vivência na área, se as empresas souberem aproveitar, né, a área de CX, de fato, como pesquisadores, né? Se você souber segmentar e a cada área, por exemplo, cadastro ou acesso ou algo assim, fica muito mais fácil de você conseguir informações, né? E é muito importante você ter uma equipe multidisciplinar, não realmente, minha área de produtos não conversa com a minha área de CX, que não conversa com o comercial. E o importante é você ter um representante de cada área, para assim você conseguir identificar a dor do cliente, né? Porque, querendo ou não, tudo é para ele. Quem paga e quem movimenta e sustenta a empresa é o cliente. Então, conseguir entender as dores deles e entender que eu não sou o cliente, né? Não tentar não colocar a minha opinião e não fazer o produto baseado em mim, porque eu não sou o cliente. Então, você precisa buscar uma forma de tentar conversar com ele da forma que ele entende melhor. Se é um cliente de classe C, D, eles comunicam melhor pelo WhatsApp, então você tem que procurar ter um atendimento via WhatsApp, uma pesquisa via WhatsApp. Então, é muito importante você conhecer o seu público, né? Para você saber como que você vai falar com ele, como que você vai pesquisar com ele. Por exemplo, o e-mail, numa classe que é mais baixa não vai funcionar. Então, você tem que saber como falar com o seu público para poder pesquisar e para poder entender o que ele realmente quer. Com certeza. Com certeza. A Natália, né? Natália, é isso? Isso. Com certeza, Natália. E a área de CX, eu sempre falo que é a mina de ouro de informações. Porque vocês que estão ali no contato direto, no dia a dia, vocês que ouvem tudo que os clientes falam, por mais que a área de pesquisa fala, mas são momentos pontuais, sabe? Então, a área de CX é que realmente tem todo o histórico, né? Tem tudo todas as percepções, todas as motivações.
E eu vejo muito que ainda tem muito a se explorar e até incluir a área de CX dentro desse fluxo de discovery e de pesquisa, sabe? Ali dentro do time que você atua, Natália, como é que é a sua interação, por exemplo, com o pessoal de produto, designers, pesquisa? Que momento que vocês trocam informação? Então, a gente está num momento de abrir cada vez mais, né, a experiência e conversar mais. Então, é bem dinâmico até, a gente tem as equipes que levam as informações, que coletam, né, do CX, do atendimento, porque o atendimento é bem segregado, assim, né? Tem cada área do atendimento, tem uma área, tem uma equipe específica para atender aquela demanda. Então, foi muito mais fácil as informações e levar, e a equipe é bem multidisciplinar, é bem completa, e todas as áreas tentam se conversar ao máximo. Nada é perfeito, mas no máximo que dá, acredito que a conversa é boa. Ai, que bom, entendi. E o que você falou, com certeza, né? Isso impacta também de pesquisa. Quando tem aquele pilar ali da empatia com o público, além de, né, de entender o público, é falar a língua do público. Então, como você comentou, tem pesquisas que a gente roda e a gente tenta 1000 ferramentas mirabolantes. Ah, vamos colocar o Zoom para fazer uma call, a pessoa agenda por uma ferramenta online, um horário, mas a gente não funciona. Tem públicos que a gente fala que é por videochamada de WhatsApp. A gente teve o meu time um tempo atrás, era com corretores de imóveis. Então, o pessoal sempre correndo tudo, e a única coisa que eles têm na mão toda hora é o celular. E só funcionava a entrevista, assim, de 15, 20 minutos e por videochamada do WhatsApp. Só assim que funcionava. Não adiantava outras ferramentas, coisas mais, né, que exigiam ali um acesso, um link e tal. Então, é muito sobre isso, né? Exatamente o que você falou, muito bem colocado. Primeiro, a gente não é o público, a gente ouve muito o pessoal falando, né? Não a gente que já está na área, mas eu acredito que todos aqui ouçam pessoas de outras áreas falando, ah, mas porque a minha mãe, o meu irmão, meu primo, meu vizinho, meu marido, minha esposa, porque uma pessoa usa assim, então eles tomam como base que essa única pessoa representa, né, uma base gigante de pessoas. Então a gente tem que a todo momento lembrá-los que, calma, uma pessoa não representa toda a base, você não é usuário, e mesmo que você seja o público-alvo, você é uma pessoa, né, e tem várias outras personas, outros perfis de personas além do seu. Então, peraí. Então, todo momento a gente tem que ficar lembrando. Com certeza. Nessa área que a gente trabalha, a gente tem que se despir, né? Tem que se desconstruir de toda ideia preconcebida ou qualquer conceito que a gente acha que é o certo, porque É verdade. a gente não é o nosso cliente, a gente não é o nosso público e se a gente quiser vender para eles, a gente tem que entendê-los. Com certeza. E aos pouquinhos o pessoal está entendendo que não trabalha com isso, que não é bem assim. Ou entendendo genuinamente, ou eles meio que na marra tiveram que ver que não é bem assim e viram o ganho que eles têm quando eles começam a trazer papéis ali, perfis que de fato, né, tem já esse desapego, como você comentou. Mas é uma luta mesmo nossa diária aqui. Mas a ideia é essa, pessoal, como a gente entra nessa área, como a gente comunica as descobertas, como a gente traz e desmistifica isso de você não é o usuário, você não representa uma base de milhares, milhões de pessoas, por mais que você também goste de usar esse produto, mas não é baseado na sua opinião. Quando a gente está numa reunião e der muito eu acho, todo mundo acha, e infelizmente quem tem os maiores cargos tal, tem a maior voz. Mas quando a gente está muito carregado de informação, que daí não é nossa, né, a gente achando, mas a gente está muito embasado com métricas, dados, pesquisa de usuário, quali, quanti, de verdade. Isso fica cada vez mais difícil numa reunião, numa conversa, numa decisão, uma pessoa ainda assim continua com os achos, porque ela está tão sem argumento contra tudo isso daqui, que daí não tem muito como ficar mais nessa briga de achismo. Ah, eu acho isso, mas eu prefiro aquilo. Então, assim, a gente tem que vir munido de muita informação para a gente começar a quebrar esses vícios ali do pessoal achar que é muito da cabeça deles.
E isso é fato, tá? Quanto mais as pessoas vêm preparadas para a reunião, com muitos argumentos e provas das coisas, e a gente fala, olha, não sou eu que estou achando, tá? Eu só estou reportando o que toda a nossa base, enfim, os nossos próprios clientes, usuários já fazem, sentem, pensam. Então, eu só estou reportando, mas não é nada meu. Então, não tem muito como o outro lado ficar querendo tentar ganhar nessa briga, porque chega uma hora que não tem mais argumento. Então, é isso, a gente tem que estar munido de muitas informações, muitos dados, qual e quanto, enfim, o máximo a gente conseguir estar embasado. Daí também tem, a gente fala muito sobre discovery, né? Todo lugar tem discovery, todo mundo ensina discovery, ou fala, vou fazer um discovery, mas o que de fato é o discovery? Eu também sou instrutora lá na PM3 do curso de Product Discovery, e o pessoal sempre tinha muito essa dúvida, antes até da gente montar o curso e o conteúdo, sobre, tá, mas se eu fosse falar como que é um passo a passo? Realmente a gente não tem uma receita de bolo, tá? Um desenho que, olha, só é desse jeito e não se muda. Mas, se a gente fosse ter um olhar mais macro de algumas etapas, mas que, claro, né, dependendo de cada empresa, cada time, cada formato, a gente pode tirar uma, colocar outra, mas se a gente fosse olhar num jeito mais generalista possível, dá para rabiscar algumas etapas ali no meio de como poderia ser uma sequência de etapas e abordagens do Discovery. E daí também fiz um esquema aqui para mostrar para vocês como é que eu estruturei e que roda aqui com o meu time roda um processo de discovery com algumas etapas, tá? Deixa eu só diminuir aqui. Então, a gente começa aqui, né? Pensando no processo de discovery, desde ali da definição daquela dinâmica naquele workshop de entendimento ali de estratégia, de visão, até de fato ter o resultado do discovery e a gente ter todo aquele aprendizado, a gente normalmente pode pensar algo em torno ali de 4 semanas para rodar, né, o processo de ponta a ponta. Então, claro, a gente, né, 4 semanas seria ali 2 sprints, né, para quem faz sprints ali de 2 semanas. Então, claro, esse tempo pode ser maior, pode ser menor, talvez, Isa, 2 sprints é muita coisa aqui no meu time, então a gente pode fazer mais rápido. Se a gente tiver mais pessoas envolvidas, várias etapas aqui podem, né, acontecer mais rápido e tal, mas assim, no geral, um processo de discovery aqui para acontecer. Então, em 4 semanas, né, 2 sprints. Então, tem o momento inicial ali, né, do projeto, que é o nosso pré-kickoff mesmo. Sobre o que vai ser, quem é o público, né? Para a gente conseguir antecipar a etapa ali de recrutamento. O recrutamento demora muito. Então, qual que é o nosso público-alvo? Quem que vai ser envolvido nesse discovery? Com quem que a gente vai falar? Por onde a gente vai recrutar, né? O recrutamento é uma das etapas mais demoradas. Vamos mandar um push para nossa base, um e-mail, como vocês comentaram. É o WhatsApp, sei lá, o time de CX que vai tentar contactar. Então, como é que a gente vai fazer? Então, tem todo esse entendimento, esse alinhamento prévio aqui, né, do processo do discovery. Daí, depois a gente vem para essa fase de imersão e estratégia. Então, ali durando ali normalmente, os 4 dias. Então, a gente tem vamos entender esse contexto, como vocês comentaram ali, né, loyalty da Smiles, e dentro do universo de loyalty, algum outro contexto um pouco menor, né, que é mais o foco ali do discovery. Então, vamos entender um pouco mais a fundo. Vamos fazer uma desk research. Acho que alguém comentou ali no começo, quando eu perguntei quem fazia pesquisa, alguém comentou que era mais envolvido em desk. Então, vamos pegar as fontes de informação, vamos pegar relatórios, né, de áreas ali que realizam esses estudos de mercado, essas empresas que realizam estudos sobre esse segmento. Então, sei lá, quando a gente fala do mundo financeiro, a Febraban é a nossa grande fonte ali de informação para relatórios que eles lançam semanais até. Sobre um segmento, sobre uma visão ali, raio-x Visão Brasil. Vamos fazer um benchmarking. E daí a gente começa a pensar um pouco, né? Qual é a visão atual de produto, né? O que se espera desse produto, que é aquela dinâmica que eu mostrei para vocês, aquele workshop, e a gente define o gatilho. Então, o que a gente quer descobrir?
Então, aqui algumas indicações básicas aqui de algumas atividades dentro dessa grande etapa aqui, que é a fase de imersão e estratégia. Algumas daí um pouquinho mais detalhado, né, o que pode ser feito, mas, claro, sempre uma indicação, né, cada time, cada área, cada empresa pode definir aqui no nível mais em detalhes o que acha melhor fazer, mas um olhar mais macro, essa imersão e visão de estratégia. Daí a gente vai para a fase 2, que é ali, né, do dia 5 ao dia 9, que é a pesquisa com o público-alvo mesmo, e onde a gente faz o nosso mapa de oportunidades. Então, aqui a gente está muito na fase ainda de entendimento, de exploração. Então, por isso, começando com uma pesquisa mais qualitativa, né? Ao invés de começar já com um questionário, a gente começa primeiro com uma quali, a gente entende os principais aspectos, né? Extrai alguns insights e depois a gente vai para o quant, que é para a gente realmente entender o que é uma verdade ou não quando a gente coloca em maior escala. Então, a gente começa uma entrevista em profundidade, né, para descobrir as dúvidas ali que a gente já listou como nosso foco da pesquisa. Depois que a gente extrai, então, algumas informações nos insights, a gente dispara um questionário para validar, então, de fato, com relevante estatística, com quantas pessoas, né, a gente define ali a partir do tamanho do público que a gente tem, da base que a gente tem nesse serviço, então, quantas respostas a gente precisa para ter relevância estatística, daí a gente vai lá e dispara esse questionário. Então, aqui a gente já vai ter uma boa visão sobre o público, sobre as dores, enfim, percepções, experiências, que é quando a gente começa a mapear. Então, quais são as melhores oportunidades para esse público, né? Coisas que a gente pode oferecer, melhorias, novas funcionalidades. Daí a gente vem para um workshop com o time todo, com as áreas de produto, negócios, stakeholders, enfim. Daí a gente tem um workshop para priorizar. Na etapa 2, a gente faz essa visão sobre o público-alvo, né? A gente fez um aprofundamento, entendeu? E a gente mapeou uma lista ali de muitas oportunidades. Só que, né, a gente tem que priorizar por qual oportunidade a gente vai começar a atacar. Então, por isso que a gente faz essa priorização. Então, eu gosto muito, tá, de usar essa metodologia do Rice aqui para fazer a priorização, que ele olha sobre 4 aspectos diferentes, né? O alcance, o impacto, o grau de confiança e o esforço. Então, ao invés de ser só no chute, né? Ou esforço versus impacto, então a gente tem 4 fatores para serem analisados para cada uma das oportunidades, para daí a gente ter essa priorização por onde começar a atacar. Então, a gente faz esse workshop e depois a gente faz alguns experimentos. Então, beleza, a gente foi lá, mapeamos algumas oportunidades, só que a gente não sabe qual é o melhor jeito agora de oferecer. Então, por isso, alguns testes, protótipos rápidos, a gente faz testes de conceito, ou a gente faz algumas validações ali, né? Experimentos como fake door, fake boot, enfim. Então, a gente pode fazer uma série de experimentos para a gente validar. Uma vez que a gente teve a oportunidade, a gente pensa em diferentes abordagens e ideias de solução e a gente vê qual que se sai melhor. Então, a gente também tem um período ali, né, do dia 11 ao 19, que é a fase de experimentos, e daí a gente precisa de grande volume mesmo, porque é bem quantitativo. Daí a gente tem a nossa visão final. Priorizamos as oportunidades, pensamos em diferentes abordagens e entre essas diferentes ideias de solução, a que se saiu melhor foi essa daqui. Então, essa é a que parece que faz mais sentido. Então, daí a gente fecha essa visão. Então, a nossa visão final aqui, né, de qual a melhor estratégia a seguir, o resultado, então, o porquê que a gente segue por esse caminho, uma visão ali de definição de um backlog a ser consumido, enfim. Então, quando a gente fala num processo de discovery, se a gente fosse olhar ele bem macro, ele é composto dessas 5 etapas, então, né, da imersão e estratégia, da pesquisa com o público e mapeamento de oportunidades, a priorização das oportunidades, os testes e experimentos e aqui a visão final de produto e estratégia. Esse material eu vou compartilhar com vocês, tá, pessoal? Tudo isso aqui vai ser compartilhado do Miro e também os slides, mas é isso, assim, claro, não é algo escrito em pedra, não é um modelo fechado, mas é uma sugestão para se rodar um processo. Isa, dá para deixar isso maior? Dá para deixar menor? Também dá. Então, algumas etapas, como a gente tem alguns dias, talvez o time seja maior e vocês tenham uma estrutura maior para fazer isso mais rápido, então dá para diminuir, dá para, sei lá, realizar todas as entrevistas tal em menos dias, então daí o processo fica menor. Tem um time maior também para conduzir os experimentos, então menos dias é para fazer isso aqui, então cada vez vai ficando menor o processo.
diz mais sobre o grau de maturidade, né, conhecimento e tamanho de time também. Mas a ideia macro, assim, do processo, uma sugestão de processo é essa. Daí, pessoal, beleza, a gente tem a visão de estratégia, né, a sugestão de workshop de estratégia, uma visão de um framework ali, de passos de pesquisa. E aqui como é que a gente estrutura, então, um plano de pesquisa? Eu também trouxe aqui uma sugestão, né, uma ideia de como estruturar um plano de pesquisa. Então, quando a gente pensa em rodar uma pesquisa, como vocês viram ali, tudo começa com o foco, né, da pesquisa. Então, o que eu quero explorar, o que eu quero responder. Se a gente tiver muito claro o foco e objetivo, a gente dá o start na pesquisa, enquanto a gente não tem, tá muito macro, né? Vai lá, fala com o público e vê o que você descobre. Se esse for o nosso cenário, a gente não começa a pesquisa, tá? Olha, descobre alguma coisa. A gente tem que saber, tá? Mas eu quero descobrir o que dentro de qual é o meu escopo, né? Do que tipo de pergunta eu quero responder. Então, tudo começa aí. A pesquisa sempre começa pelo foco. Daí a gente levanta tudo que a gente puder de informação. É bem como se fosse uma desk research interna dentro de casa. Sobre esse tópico, né, que é o foco ali da minha pesquisa, eu tenho dados sobre isso também? Eu tenho, sei lá, dados de analytics, eu tenho métricas, eu tenho algum indício. A área de CX tem informações também para me ajudar com os relatórios, categorizações, hipóteses, enfim, o que seja. A gente faz todo esse levantamento. Depois a gente vai definir, tá, quem que é o público que eu vou conversar? Por mais que a gente tenha, né, eu tenho a minha base de usuários e vamos conversar com a base. Mas a gente sabe que todo produto tem diferentes segmentações ali de usuários, de personas, por mais que a gente não tenha feito um trabalho de personas, mas mesmo assim, né, a gente não tem um perfil único de usuários. Então, dentro do nosso público e nesse contexto que a gente quer descobrir, quem será que faz mais sentido, né? Tem que ter alguma regra? Eu quero falar com os novos usuários, quem está tendo contato muito recente. Eu quero falar com quem já está engajado há bastante tempo. Eu quero falar com quem já teve algum tipo de experiência aqui dentro, que já tenha feito tal tipo de ação, já tenha realizado tal tipo de coisa, ou tenha vivenciado alguma funcionalidade. Então, a gente tem que definir qual experiência esse público tem já ter tido para a gente responder o que a gente quer responder. E também a gente organiza os papéis ali, quem vai participar da pesquisa. Até coloquei aqui, né, quem não tem o papel do user researcher, as pesquisas podem ser realizadas por product designers, product managers, enfim. Quem gostar e se sentir que quer fazer parte, enfim, que quer pesquisar. Não são todas as empresas que têm o papel do researcher, né? Exatamente. Então, não necessariamente tem que ser só o researcher, tá, pessoal? Podem ser outros papéis, sim, que podem participar aqui para conduzir, enfim, realizar as pesquisas. Isabel, você me escuta? Sim, escuto sim. Agora eu consegui participar. É Fernando, sou PO da Amor aqui no Carrefour. Sobre esse papel de participação, né? A gente está preparando umas pesquisas agora para ir para campo e uma coisa que eu convidei ao time, e não ir só... Eu vou levar, tipo, os devs para conversar com quem eles legal. desenvolvem. Você tem uma experiência com relação a isso? Porque é uma coisa que tanto indicadores, tanto pesquisa, eu sempre divido com o time técnico também para pegar insights deles, e tem sido muito rico essa dinâmica com os desenvolvedores, e por isso agora essa decisão de levá-los também para a rua para conversar com quem realmente eles desenvolvem ali, ver o usuário vendo o produto que ele desenvolve ali na frente dele, conversar e tudo mais. Eu acho ótimo, uma ótima ideia. Até porque a gente fala muito sobre o time de produto, mas acaba ficando muito na figura dos designers, product designers, writers, research e POPM. Mas o dev, como eu comentei, ele faz parte também dessas squads de discovery, até porque naquela etapa de criar os experimentos, grande parte deles a gente precisa de um desenvolvedor para ajudar a estruturar. Então, como a gente vai trazer alguém numa das últimas etapas ali do nosso ciclo do processo de discovery, se a pessoa não participou de nada, né, anteriormente? Então, eu acho uma ótima ideia, uma ótima abordagem, e é um papel super essencial, né? Além de porque ele está envolvido e vai participar se for rodar, de fato, um processo de discovery,
mas como você comentou, eles têm que saber para quem eles estão desenvolvendo, né? É muito ruim o dev só receber uma task. Olha, vem cá, faz isso, desenvolve esse código e você tem que me devolver em tal dia. Sem ter, né, sem ele ter uma noção de para quem ele está desenvolvendo, e outra, até eles conseguem também sugerir talvez algo que vai otimizar, que vai deixar o uso mais fácil, né? Eles sabem como eles que estão transformando, no final das contas, a solução no produto final, entendendo o público, eles podem sugerir, olha, pessoal, sei lá, para esse público, a gente viu que eles vão ter uma necessidade maior aqui de acessibilidade e existe tal e tal jeito que eu poderia deixar mais acessível. Então, com certeza, os devs fazendo parte é ótimo. E quando a gente tem dev que quer entrevistar, é o melhor dos mundos. Tá? Né? Tem muitos cenários que eles querem participar, acompanhar, mas não querem, de fato, fazer entrevista mesmo. Mas se a gente tiver os que querem entrevistar e conduzir, é bem legal. Só talvez uma sugestão aqui de dar um treinamentinho básico para eles de, né, o que fazer, o que não fazer durante uma entrevista, para eles também terem noção de como não enviesar a pesquisa, como não induzir o participante, algumas coisas básicas, mas eu acho uma ótima ideia. Até porque eles têm muito a contribuir e é muito mais, né, animador alguém estar envolvido e saber para quem faz do que não enxergar um ser humano atrás de tudo que ele faz, né? Só pensar no código, mas não pensar no ser humano que está usando ali. Então, é uma ótima estratégia. Eu também gosto de trazer o cliente para ouvir as entrevistas, aí não realizar, porque eles enviesam muito, mas para eles ficarem ocultos ali ouvindo, principalmente quando tem alguém com ideias muito firmes e umas certezas muito fortes ali. Então, é legal trazer esse pessoal para ouvir e ajuda a quebrar algumas certezas que eles têm, sabe? Sim, isso ajuda muito mesmo. Até os indicadores, você tinha falado, eu tentei falar, estava sem microfone lá atrás. Eu sempre levo para eles, a cada atualização que eu faço dos dashboards de indicadores de negócio, eu levo, porque às vezes, tipo, tá tendo muito cancelamento. Por quê? Vamos investigar isso. Às vezes é uma performance que ele melhora lá que já diminui meu cancelamento de compra, por exemplo. Então, isso é bem importante, assim, essa troca tem sido muito rica. Ai, que legal. E é muito legal ter um PO com uma visão dessas, viu, Fernando, né? Fernando, isso, né? Fernando. Tá. Fernando, é muito legal essa sua postura, porque muitas vezes os POs, eles acabam focando muito em outros papéis ali que estão mais próximos ou concentrando muito essas informações. E é o que você comentou. Às vezes tem uma métrica que não é nada visual, não é nada de interface, UI, mas é algo mais sistêmico. E é o dev que vai conseguir resolver, sei lá, tá demorando demais para carregar a tela. Daí as pessoas estão saindo porque, sei lá, estão achando que está dando um erro e saem. E não é o designer, né, que iria resolver, realmente é o dev. Então, performance, enfim, coisas mais sistêmicas. Então, é muito legal que você envolva. É bem legal mesmo a sua postura. E o pessoal, pelo jeito, é bem engajado também querer participar, né? Eles Eles se que sentem parte, quiseram, isso como é é que foi? importante. Isso é Foi muito um legal, convite assim, porque seu? foi um convite e eles são... O que eu vejo da diferença até de outros squads que eu já atuei é que eles se sentem parte, e isso faz toda a diferença. Então, às vezes eles trazem, sem eu pedir nada, eles falam, não, melhoramos o código aqui, fizemos isso, ou tivemos um insight aqui, que isso aqui podia ser diferente do que vocês estão pedindo, vamos falar. Então, assim, essa participação e essa troca, assim, eu falo para eles assim, não, vocês não só codam, né? Vocês são consultores também, vocês têm conhecimento, vocês têm experiência. Então, esse envolvimento e essa troca tem sido muito rico para o produto, muito rico mesmo. Que legal. Nossa, muito legal. Um cenário ali que é o dos sonhos, né? Que a gente espera que todos os devs cheguem. Muito legal mesmo. Muito legal. Depois me ensina o segredo aí de como os devs quererem se engajar bastante. Pode deixar. Muito legal, viu? Obrigada por compartilhar. Daí, pessoal, eu trouxe só, a gente está acabando aqui, só vou ter que me estender 10 minutinhos, tá? Até por causa do nosso começo ali, tudo bem para vocês? Sei que tá todo mundo já super cansado, mas a gente for até 9h10, tudo bem? Quem não puder ficar, tudo bem, tá, pessoal? Tudo sim. Mas é mais 10 minutinhos a mais, eu prometo. E então, beleza, trazendo aqui um exemplo, né? A gente tem o foco da nossa pesquisa. Então, se a gente, por exemplo, fosse fazer um discovery de plano de saúde, a gente tem que ter a grande pergunta que a gente quer responder ou um conjunto de perguntas. Então, trouxe um exemplo aqui, exemplo real, tá?
E o foco era esse, né? Que tipo de plano de saúde as mães de filhos pequenos comprariam ou contratariam? Então, a grande dúvida era essa. O que a gente oferece? Que categorias? Os pais ali, mães, elas vão dar um downgrade no próprio plano para daí contratar um melhor para os dos filhos, enfim. Então, tinha algumas hipóteses também. E a gente queria, né? O que a gente queria com essa pesquisa? A gente queria entender se as hipóteses para esse público atendiam a necessidade ali dos seus filhos pequenos. Então, tinha uma lista de hipóteses. E daí a gente tinha algumas dúvidas também que a gente queria responder. Então, quais são as necessidades primárias desse público, né? Que tipos de plano elas já buscam atualmente? Quais concorrentes elas, né, buscam atender ali as necessidades ou já usaram alguma vez? E sobre a contratação do plano, como é que faria sentido? Um plano com prazos maiores, um que fosse mais flexível e fosse encaixando diferentes modalidades, tipo de cobertura, enfim. Já toda uma questão ali para responder, mas vocês viram que o Discovery não era só vai lá e tenta entender como que esse público, o que eles acham de plano de saúde, o que eles precisam para contratar. Fica muito solto. A gente tem que ter uma série de perguntas ali que a gente, né, tem que trazer para ajudar a gente a fechar um pouco o escopo. Mesmo o Discovery não é uma coisa super aberta, a pesquisa com usuário não é uma coisa solta. A gente tem que ter um escopo ali para a gente fazer a nossa pesquisa. E daí a gente queria validar ou refutar algumas das afirmações ali das hipóteses. E uma muito forte que tinha era que as mães ali buscavam um plano de saúde para os filhos pequenos e preferem um plano de saúde melhor para eles do que para si mesmas. Então, era uma das grandes, né, verdades ali que se tinham das hipóteses e a gente precisava descobrir o quanto era isso mesmo. Então, quando a gente fala sobre aqueles passos que eu falei, né, qual que é o nosso foco, o nosso objetivo, vamos definir quem que é o nosso público. Então, dentro da base de usuários, já daquele plano de saúde, a gente não poderia disparar um convite para a base inteira. A base inteira tinha gente de todas as faixas etárias, homens, mulheres, enfim, a gente tinha um público muito específico, era mãe de filhos pequenos, né? Aliás, de recém-nascidos até 12 anos, que realizam, de fato, consultas com pediatra e exames periódicos, então, pelo menos nos últimos 6 meses tenham levado a criança para realizar um exame, ou mulheres que estejam grávidas ali para buscar, que estão procurando por plano de saúde para os filhos. Então, por isso que a gente tem que definir também, né, quem vai participar desse estudo, porque não adianta a gente disparar um convite para todo mundo da nossa base. Então, um plano de saúde tem muitas pessoas ali. Então, a gente também tem que ter bem claro que tipo de usuário que eu tenho na minha base que vai trazer as respostas para essas perguntas aqui que eu tenho. Então, a gente também faz esse estudo, né, essa análise aqui de segmentação antes da gente começar a nossa pesquisa. E isso vai impactar totalmente. Se a gente traz um perfil de usuários que não é de fato público para esse nosso foco do Discovery, a gente vai ter respostas que vão deturpar totalmente nosso entendimento e vai estar totalmente enviesado. Então, por isso a gente tem sim que pensar muito bem quem vão ser as pessoas, que perfil de pessoas que vão participar do nosso estudo. Aqui era bem específico. A gente tem alguns outros produtos que é um pouco mais aberto, mas igual vocês comentaram, talvez eu quero saber de comportamentos de consumo para público C e D. Então, se eu vou lá e deixo super amplo, vem qualquer pessoa, daí vem mais o público A, daí deturpou totalmente o que eu queria entender. Então, sim, a gente tem que saber muito bem quem a gente tem que trazer para participar da nossa pesquisa. E também qual o impacto, né, que a gente vai ter quando a gente realizar essa pesquisa. Então, vai, né, por exemplo, aqui iria ajudar a priorizar mesmo o backlog dos squads, né, para o quarter. Então, enfim, a gente também tem que, no nosso plano de pesquisa, ter uma noção do impacto. Para que vai ser utilizado? Vai ser para ajudar a priorizar, vai ser para alimentar backlog, vai ser, sei lá, para lançar um MVP, um experimento, enfim. Então, a gente também mapeia aqui esse impacto. E daí eu trouxe uma sugestão, também um desenho aqui de um research plan. Então, aqui tem um plano de pesquisa, como a gente organiza, né, todas essas informações, tudo em um documento só.
Então, esse documento ele pode ser no próprio Google Drive, tem gente que gosta de fazer ele no Miro, eu faço ele no Google Drive, depois gero para todo mundo, né, do time ali poder ter acesso, editar, e depois a gente gera um PDF, mas enfim, ele é super livre para também vocês criarem onde vocês quiserem. Mas a ideia de ter um plano de pesquisa, primeiro, é para todo mundo estar ciente, né, qualquer pessoa do time, ou mesmo que não esteja envolvido na pesquisa, saber o que está sendo feito, para que está sendo feita essa pesquisa, qual que é o objetivo, quais são as perguntas, quais são as hipóteses que foram mapeadas, matriz SD, o público, enfim, premissas, entregáveis. Então, aqui tem os tópicos, né, que a gente tem no plano de pesquisa. Então, qual que é o objetivo, qual vai ser o impacto. Daí, quando eu falo impacto, é aquilo que eu comentei com vocês, né? Qual métrica ou que área, indicador, enfim, vai ser atingido. Quando a gente descobrir, trouxer as respostas, isso aqui vai ter impacto em quê? Então, a gente tem também os motivos para realizar a pesquisa, a gente tem a nossa matriz SD, quem é o público que vai participar, qual é o segmento de público, o que a gente vai fazer? Uma entrevista, uma survey, sei lá, um diário de uso, enfim, qual que é o formato, quais premissas a gente tem para esse foco, né, para esse estudo. Então, aqui era, sei lá, um programa de fidelidade, mas algumas premissas, sei lá, as regras de pontuação não podem ser mudadas, então, a cada, sei lá, tantos reais em compra viram tantos pontos, isso é uma verdade que não dá para a gente mudar. Então, algumas premissas mesmo do produto, coisas que a gente não consegue mudar, e qual que é o entregável da nossa pesquisa. Então, aqui eu passei para o Miro, mas eu tenho um arquivo .doc, que depois eu vou compartilhar com vocês, sobre esse plano de pesquisa também. Mas aqui, basicamente, então, né, passando ele aqui para o Miro, né, criando o nosso plano de pesquisa. Então, qual que é o projeto, qual que é a data, qual que é a área, ou o time, enfim, squad que solicitou, qual o momento que ele está, vai iniciar, tem andamento, finalizado, enfim, é a prioridade. Então, o objetivo da nossa pesquisa, qual que é o gatilho, né, para a nossa pesquisa? Então, aquele foco que eu comentei. O que a gente quer com essa pesquisa? O que a gente quer responder com essa pesquisa? O que ele vai impactar? O que a gente vai fazer com o resultado, mas também os impactos ali dos indicadores, quais indicadores, métricas, enfim, as descobertas vão impactar. 3 motivos para a gente realizar essa pesquisa, né? Então, são os indícios ali para a gente realizar. Matriz SD, então, certeza, suposições e dúvidas. E o perfil de recrutamento. Então, com quais pessoas nós queremos falar? Elas têm que ter passado por alguma experiência específica ali de uso do nosso produto e serviço? Tem alguma restrição? Então, por exemplo, pessoas que não utilizam o app, não abrem há mais de 12 meses. Então, esse tipo de público eu não quero, porque eles estão com, né, a vivência deles já está muito distante. Então, a gente também vai colocar aqui quem exatamente a gente vai convidar, as premissas, né, alguma obrigatoriedade ou o que não pode ser mudado, enfim, alguma regra de negócio. E o formato, quantos participantes, por qual ferramenta, qual abordagem, quanto tempo vai levar, qual a bonificação, né? Sempre ter uma bonificação. Na camaradagem é muito mais difícil a gente conseguir os participantes. E também os entregáveis. Como é que vai ser o entregável? Vai ser uma lista de recomendações, vai ser um relatório, vai ser um protótipo, enfim. Então, a gente define isso aqui. Também não é um documento para preencher exclusivamente pela pessoa que vai realizar a pesquisa, tá, pessoal? Isso aqui é feito em time. Junta-se o time, todo mundo fecha esse documento para todo mundo estar muito bem alinhado, ciente, e todos estarem de acordo com o que vai ser feito. Então, nada disso aqui de pesquisa é feito de forma individual e solitária, tá? Tudo é feito em time, tudo envolve todo mundo ali do time fazendo de forma conjunta. Então, beleza. Então, a gente tem ali o plano de pesquisa e a nossa última parte aqui, que é uma parte trabalhosa, que é, de fato, recrutar os nossos participantes, né? A gente tem, então, a gente sabe as estratégias, a gente sabe a visão dos stakeholders, a gente definiu o foco da nossa pesquisa, como ela vai ser feita, com quem, mas agora a gente vai trazer os participantes, de fato, da nossa pesquisa.
E daí, e a gente tem que garantir que é o público-alvo de fato, e não é, né, qualquer pessoa que seja lá na nossa base. A gente precisa de alguém que tenha uma vivência para responder aquelas perguntas específicas que a gente tem, e de pessoas que realmente enfrentam ali o problema e a dor para a gente entender as necessidades reais. E a gente sempre ouve, né? Não tem aqui quem nunca ouviu numa reunião que, meu amigo, meu vizinho, meu parente, vamos testar aqui interno, vamos chamar o pessoal de outra área que nunca ouviu falar ou não sabe o que a gente está fazendo aqui, mas é teste caseiro, né, com gente da própria empresa. Então, a gente vai parar de fazer teste caseiro e a gente vai começar a fazer teste com a base de usuários mesmo. Ou que não seja da base de usuários, mas pessoas que sejam um potencial público-alvo. Então, se for algo que não precisa ter uma vivência mesmo com um produto ou serviço, não precisa ser alguém que está na base, mas que alguém que de fato usaria esse produto. Mas se for algo que uma dor de alguém que usa, tem que ser alguém que já está lá dentro do produto mesmo. Daí tem que ser da nossa base. Não tem como ser alguém que não tem as dores reais ali de uso, que vai saber falar de algo que sente falta, que não funciona bem, enfim. Daí, pessoal, tem uma série de jeitos da gente fazer para a gente conseguir encontrar ali os nossos participantes. E, assim, serve para todos os bolsos. Se a gente tem budget, se a gente não tem, enfim, daí tem vários jeitos para a gente conseguir fazer. Se o nosso projeto, o cliente ali tiver um budget para a gente contratar agências, esse é o melhor dos mundos, tá? Tem um certo custo, mas é muito mais rápido. A fase de recrutamento, acredito que vocês devem passar por isso também, a mais demorada. Conseguir convidar os participantes, então, primeiro, qual que é o melhor jeito de conseguir chegar nos usuários? É mandar um push para convidar? É por e-mail? Enfim, é um WhatsApp, é um SMS? Então, primeiro, tu conseguir esse alcance, conseguir o engajamento da base ali dos usuários para responderem à pesquisa e toparem participar. E se a gente tiver uma agência, a gente passa para a agência aquele perfil, olha, eu quero falar com, sei lá, 12 pessoas com esse perfil, e daí nesse dia, daí pronto. Eles vão lá e trazem para a gente. Eu contrato muito a Fox Pesquisas, tá? Ele é um parceiro que já faz um bom tempo que eu gosto de acionar. Realmente tem um custo, mas fica muito mais fácil ali o nosso dia a dia, porque em 3, 4 dias o recrutamento está pronto já. Então, quando a gente tem que fazer na mão, realmente a gente tem que colocar um prazo ali de quase 2 semanas a mais no projeto para conseguir fechar a agenda e achar todo mundo interessado em participar. Mas caso não seja possível, né, o budget ali do projeto, a gente pode mandar um push, como eu comentei, uma notificação ali, só que a gente daí precisa ou de uma ajuda do pessoal da área ali de CRM ou de BI, que é quem vai disparar, e eles precisam ter esses filtros para disparar só para esses perfis de usuários que a gente precisa, ou a gente pode disparar para a base inteira e a gente cria uns argumentos, né? Um jeito, aliás, um artifício, aliás, de conseguir trazer as pessoas que a gente precisa. Dispara para a base inteira, mas daí esse push vai levar para um formulário, sei lá, um SurveyMonkey, um Typeform, Google Forms da vida, e lá tem as perguntas que a gente quer, que são os filtros. Então, vai para todo mundo, mas aí quem se interessar de abrir vai ter que responder algumas perguntas, e quem passar nas perguntas que realmente a gente precisa do perfil, daí sim a gente convida. Senão as pessoas, né, a gente só agradece e tal, mas daí é um passo a mais. Então tem esse caminho, né? Ou a gente envia um e-mail, ou a gente faz post nas redes sociais, vai nas páginas, enfim, da Smiles ou do produto, e vai lá e posta e convida as pessoas, cria um grupo de testers, ou é via central, enfim, tem um monte de coisas. Se por um acaso já tiver o Hotjar ali também na interface, para coletar feedback ali no site, fazer mapas de calor, o próprio Hotjar tem um jeito também de ficar um bannerzinho ali na tela, e convidar pessoas para participarem de um estudo, tal. Então, assim, tem N jeitos de conseguir trazer os usuários, mas alguns levam mais ou menos tempo, envolvem poucas áreas, muitas áreas, mas tem todos esses formatos aqui que eu listei. E daí, quando a gente fala, né, vamos fazer um recrutamento, a gente fala, vou fazer o screener dos usuários.
Isso aí no mundo da pesquisa é um termo muito usado. E o screener nada mais é que segmentar quem são os usuários, é aquele perfil que eu comentei com vocês. Então, quando a gente fala que tipo de usuário eu preciso trazer para esse estudo, então é meu screener de usuários. Qual comportamento ele tem que ter, qual tipo de vivência ele tem que ter tido com o meu produto, com o meu serviço, e esse filtro, é o filtro do tipo de usuário que eu preciso. Então, caso seja com uma agência de recrutamento, você vai passar o screener de usuários que você precisa para sua pesquisa. Se você não tem, né, não vai contratar uma agência e vai ser feito na mão, vou disparar um push, um e-mail para minha base inteirinha, porque eu também não vou conseguir segmentar e disparar só para perfis específicos. Você manda um convite, um push, um e-mail para todo mundo, mas nesse convite, na verdade, vai ter um link para um questionário que vai ter um screener lá. Então, as pessoas vão responder uma série de perguntas e elas vão ser filtradas de acordo com as respostas que elas derem. Então, daí são as pessoas que vão seguir para serem, de fato, participar da entrevista, enfim, do contato ali com os usuários. E daí tem algumas coisas aqui que eu só trouxe também como uma dica, uma ajuda, quando a gente fala um pouco sobre grau de maturidade de uso de tecnologias. Então, a gente tem várias perguntas, né? O que usa? Enfim, se a gente quiser aqui ter uma segmentação para usuários mais heavy users ou soft users, enfim. Então, como eu sei, né, quem é um hard user, quem realmente tem uma facilidade, já está ambientado com ferramentas online, tecnologia, ou quem está menos. Então, a gente tem alguns tipos de opções aqui, conforme a pessoa responde, a gente tem uma noção, então, do grau de maturidade aqui de uso de internet. Então, se só faz pesquisa, então a pontuação dela vai ficando mais baixa, só usa o WhatsApp, só redes sociais, tal. Então, vai desde essas pontuações mais baixas, que a gente fala, bom, esse não é um heavy user, até o heavy user mesmo, né? Sabe utilizar serviços de nuvem, sabe subir arquivos no Google Drive, sabe anexar arquivos, faz edição, acessa internet banking, enfim, faz compras. Então, conforme mais itens a pessoa vai respondendo o que ela faz, então a gente consegue criar essa régua quando a gente precisa ter um perfil de usuários mais heavy user, menos. Então, é que sempre fica essa dúvida, né? Como eu considero quem que é heavy user, quem não é, quando eu preciso ter um perfil assim para o meu estudo. Então, aqui uma sugestão também de como mapear, entender quem é mais heavy user, quem não é. E aqui, pessoal, algumas dicas para a gente fechar de como aumentar, então, a taxa de sucesso no recrutamento. Então, uma das sugestões, claro, depende muito do público, tá? Tem públicos que realmente não funcionam, como eu comentei, né? Que as pessoas tenham acesso a e-mail, acho que a Natália, né, o nome dela de CX, comentou também. Tem usuário que é só o WhatsApp, e a gente tem que ir onde eles usam. Se eles só usam o WhatsApp, vai ter que ser pelo WhatsApp. Mas tentar automatizar parte do processo. Então, por exemplo, se o pessoal precisa passar por um screener, que, né, vocês vão ter que primeiro lançar para uma base gigante, daí filtrar, então é legal criar ali um formulário, né? Eu gosto do SurveyMonkey, mas enfim, qualquer uma dessas ferramentas de formulário para fazer o filtro dos usuários. Depois que eles terminam de responder as perguntas, né? Quem passou ali nos itens, nos filtros que eram necessários, daí já dá para criar ali no Calendly, que é uma ferramenta online de agendamento. Então, a pessoa vai lá, vai ter uma lista de dias e horários que vocês já definiram de possibilidades, ela vai lá e se agenda. Então, ao invés de ficar esse vai e vem, a pessoa vai lá, passa por uma etapa, daí vocês têm que ver manualmente, entrar em contato, faz mais uma análise, entra em contato com a pessoa de novo, a chance de perder alguém ali no meio do caminho, a pessoa já desistir, é muito grande. Então, conforme vocês vão automatizando e uma ferramenta vai levando ela para outra, a chance de conseguir, né, garantir que as pessoas participem mesmo é muito grande. Vai ter algumas combinações, né? O Hotjar com o Calendly, quem usa o Hotjar na ferramenta, então o Hotjar já faz o convite ali dentro e depois pode direcionar para o Calendly também. Recrutar a partir de uma base interna, então, como eu comentei, criar uma base ali de beta testers, né? As pessoas começam a participar e vocês vão pedindo se elas querem fazer parte dessa base, daí de tempos em tempos vocês, né, mantêm contato, vê quem que ainda está interessado, sorteia algumas bonificações, mas sempre mantém uma base ali de pessoas que podem participar de pesquisas.
Que mais? Contratar uma consultoria, enfim, alguma dessas agências que eu comentei de recrutamento, né? A Fox é uma delas. Que mais? E atenção, então, à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente coleta e principalmente como a gente armazena e disponibiliza. Então, informações que a gente consiga identificar mesmo ali a pessoa, então dados mais sensíveis como documentos, informações pessoais, a gente tem que ter um cuidado de não compartilhar, a gente realmente tem que guardar em repositórios, a gente pode guardar até 2 anos, depois a gente tem que remover, enfim, então tem todo esse cuidado, as pessoas têm que estar cientes, assinar termos de aceite, que elas vão participar da pesquisa, que vai estar sendo guardados os dados. Então também tem uma lista ali dentro do LGPD, que tipo de informação que a gente pode ou não guardar, e principalmente o usuário sempre tem que estar ciente, tá, do tipo de informação e com quem vai ser compartilhado. Bom, o banco de testers é o que eu já comentei. Todos eles, pessoal, a gente dá bonificação, né? É muito complicado a gente pedir um tempo das pessoas ali que elas se dediquem e a gente não oferecer nada, então uma bonificação, com certeza. Ou um brinde, né? Hoje em dia a gente tem opção de voucher de tudo, a gente tem voucher do iFood, da Americanas, enfim, quase todas as lojas dão um tipo de voucher. Então, o que eu mais uso, meu time hoje é do iFood da Americanas, mas também do próprio produto. Quando a empresa que a gente está trabalhando o produto tem a possibilidade de dar um desconto, ou, sei lá, no caso da Smiles, dar um número de pontos ali como bonificação, a gente pode usar um artifício do próprio produto também para ser a bonificação. E se a gente for enviar um e-mail, puxa, sempre tem que ter muito claro, né? O que é a pesquisa, para que a gente vai rodar, enfim, porque pode parecer que é fake ou algo assim. É o menos efetivo, tá, pessoal? O e-mail é o que as pessoas menos abrem, então a taxa de abertura e aceite é muito pequena. E o mais efetivo desses aqui realmente é o push, para as pessoas aceitarem. E por telefone também é um dos menos efetivos, porque todo mundo acha que é um golpe. Então é muito difícil conseguir ligar, falar e fazer com que as pessoas participem de um estudo por telefone e e-mail, tá? Minha sugestão é mais por um push, ou até um push notification, ou push em app, ou um WhatsApp em nome da empresa, ou algo assim. Que mais? E o agendamento, também uma dica aqui de agendamento. Agora está todo mundo muito na loucura, ninguém tem horário para falar, ninguém consegue participar de pesquisa. Então, a gente tem muito mais adesão fora de horário comercial, né? Das 5 às 10. Então, a gente não faz mais entrevista em horário comercial, porque nunca consegue ninguém. Então, quando a gente abre horário para as pessoas agendarem, a gente abre depois das 5, 6 horas, que daí a maioria das pessoas agendam aí, né? 6h30, 7, 7h30, 8 horas da noite. Não deixa muito tempo de antecedência também, porque as pessoas, às vezes, no impulso ali acabam aceitando, mas uma semana depois desistem. Então, tentar fazer esse fechamento de agenda poucos dias antes ali de realizar, até para as pessoas realmente não serem no impulso e uma semana depois a desistir, tá com preguiça. Sexta-feira é o dia campeão de bolo, então a gente está evitando de abrir o calendário de sexta, porque o pessoal agenda, mas não aparece. E o WhatsApp realmente está sendo bem efetivo para depois do agendamento a gente ter essa comunicação com os participantes. Então você vai participar mesmo, estou só te lembrando aqui e tal. Então, uma comunicação mais próxima, para eles se sentirem meio ali com compromisso de participar. E também o pessoal tem muito medo de ser golpe, então eles estão vendo daí que é verdade. Então, depois continuar esse acompanhamento via WhatsApp. E 2 ferramentas aqui para o pessoal conseguir agendar o próprio horário, escolher o dia que melhor prefere. Eu gosto muito do Calendly, ele tem a versão free, dá para usar muito bem também, sem pagar nada. Tem a versão paga, mas a versão grátis já cobre bem bastante coisa. Então, para automatizar parte do processo aqui de agendamento. Bom, e a bonificação é o que eu comentei com vocês, né? Com certeza tem que ter uma bonificação, mas tem que ser uma bonificação que faça sentido para o contexto da pessoa. Então, depende do público, o voucher do iFood faz sentido, mas para outro público daí não faz mais. Então, a gente tem que entender quem que é esse público para ver qual tipo de bonificação realmente ela vai conseguir usar. E é isso, pessoal. A gente tem bastante conteúdo, mas o nosso tópico de hoje aqui era mais sobre como começar a nossa pesquisa, entender estratégia, enfim.
entender um pouco do público, estruturar nosso plano de pesquisa, trazer os nossos usuários e a partir no próximo encontro de fato realizar mesmo como a gente faz a pesquisa e como que a gente consegue depois extrair aprendizados mesmo para serem utilizados pelas áreas. Vocês têm alguma dúvida aqui, gente, para a gente fechar, que todo mundo deve estar correndo de fome já e sono? Eu queria te agradecer, Isa, pela aula, pelo conteúdo, foi muito bacana. Bom, pelas mensagens que a gente está recebendo aqui, o pessoal gostou também. Semana que vem tem mais, então quinta-feira que vem a gente tem a segunda aula desse tema. E aí, se vocês quiserem trazer mais conteúdo, mais situações, né, mais questões, virem mais munidos de situações com base no que a gente já falou hoje, fiquem à vontade, aproveitem, né? Aproveitem essa oportunidade. Mas foi bem bacana. Depois você compartilha com a gente o material, até os outros que você indicou e tudo mais. Eu divido com o time, para todo mundo, com a lista toda das pessoas que estão no nosso grupo. Você percebeu que aumentou bastante, né, Isa, da outra aula para agora? Muitas carinhas aqui, gostei, viu? Fiquei feliz. Muita gente, muito bacana. Muito então tá legal. bom, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Ficou aqui quase 9h30 já. Então vamos descansar, que terça-feira tem mais, semana que vem tem mais. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado, viu, Isa. Foi ótimo. Valeu, Isa. Semana que vem. Obrigado, um abraço. Isa. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, Flávia. Obrigada, viu? Valeu, Isa. Tchau, tchau. Tchau, gente.